Na ocasião Heu, da última Lors de sessão, la nós não dernière tivemos séance, realmente o tempo de nous fazer n'avons pas eu le perguntas, temps de e eu poser des pude questions et constatar que je depois da et toutes sessão, les na semaines, verdade, muitos de après vocês la vieram me séance, beaucoup procurar, d'entre vous sont venus me fazendo poser des perguntas, né? Então questions. eu gostaria de Donc je aproveitar voudrais, este momento hoje aujourd'hui, para fazer uma faire un exposé apresentação um pouco peut-être un mais peu plus densa, condensé pour vous mais laisser, condensada, para deixar mais davantage espaço, d'espace talvez, para vocês pour vous tomarem a parler palavra e et também para et não passar aussi, do tempo, porque eu sei pour que o ne pas tradutor déborder car je sais que hoje le vai precisar traducteur, souhaite terminar absolument, 10h30, terminer porque ele tem uma aujourd'hui outra à 10h30 conferência car il que ele a vai ter que une traduzir autre depois conférence dessa. à Então nós temos traduire que après respeitar celle-ci. essa limitação de Donc nous tempo. sommes tenus Hoje mais ainda do que nos outros dias. aujourd'hui encore plus que Essa última d'habitude. sessão Alors cette vai dernière ser séance, dedicada, como eu sera disse, às consacrée, perspectivas comme de je l'ai indiqué, pesquisa aux que podemos perspectives de recherche que desenrolar l'on peut em torno da teoria de vinculação. la théorie de l'attachement social. Eu não Je ne voudrais pas, gostaria, bien nessa sûr, ocasião, de fazer ici, uma faire síntese une global de tudo synthèse que foi globale de tout dito, ce que l'on a de dit tudo que eu déjà disse, né, e de tudo que eu de tout ce qui est discutimos dit et tout ce desde o dont início on desse a mini discuté curso, depuis le début de ce mas eu mini gostaria cours. de retomar alguns Mais je elementos e voudrais reprendre aprofundá-los. quelques éléments et les E também approfondir. Et puis, queria lembrar um pouco para vocês je vous rappelle un petit peu le o caminho que cheminement aussi percorremos, assim que como nous avons suivi, o comme vous le faço em faites cada en sessão, séance. né? Donc Então, on nós arrive estamos bien chegando agora no final desse à la fin ciclo, de ce cycle, après após avoir termos definido de maneira défini de conceitual a façon tecelagem conceptuelle dos les vínculos décalogues sociais, após ter sociaux, après analisado avoir analysé les a inégalités desigualdade de entre entrecruzamento ces liens desses sociaux, vínculos après avoir sociais, examiné examinamos também en quoi les como, em liens que sociaux peuvent medida être os vínculos sociais podem ser um constituer un cadre marco analytique analítico interessante para intéressant pour analisar analyser les luttes as lutas sociales. sociais, On a falamos de parlé comparação du comparaison internacional e eu internationale et desenvolvi também o j'ai conceito développé de le, regime de vinculação le social. régime d'attachement E social. na semana Et passada puis la semaine nós dernière, on a eu tivemos un exposé, enfin je uma vous ai fait un apresentação exposé sur ce que j'avais pu daquilo que eu pude percevoir de la perceber da réalité sur les realidade indicateurs de l'attachement latino-americana a social à respeito da travers vinculação mes social, travaux, à com as travers mes pesquisas, recherches, à os travers trabalhos que eu aussi les fiz, as discussions que conversas j'ai que eu pu tive com avoir avec pesquisadores des latino-americanos, chercheurs latino-américains e et a aussi à partir também partir de d'observations observações personnelles que j'ai pessoais que eu pu pude faire dans fazer plusieurs em pays vários países latino-américains. latino-americanos. Hoje vamos Aujourd'hui, tentar se on va concentrar um essayer pouco em de ver voir até onde essa jusqu'où teoria da on vinculação peut social lire pode nos cette levar. théorie de l'attachement Bom, social. Alors aujourd'hui, hoje eu vou me basear em je, específico je sobre o m'appuierai en texto de particulier sur conclusão le dessa texte de minha conclusion de publicação l'attachement social, L'attachement mais social, je ne ainda não m'étendrai publicado no pas. Brasil, não traduzido no Brasil ainda não. C'est une assez longue Trata-se de uma conclusion conclusão aberta, né? qui est ouverte, E mais eu vou tentar ir j'irai além aussi dessa conversa, né? au-delà de Tentar cette propor umas conclusion. aberturas. Euh, un point Tem uma important coisa dont on que n'a não pas encore mencionamos parlé, ainda, et e eu c'est le plan gostaria que de je vous seguir propose de suivre, et je seguindo esse voudrais plano, commencer par ce digamos, né? Que point-là, é qui est essa le clivage que ruptura que l'on peut encontramos entre a trouver entre psicologia e a la sociologia na hora de sociologie falar de lorsqu'on parle attachement. d'attachement. Attachement em francês significa Euh, vinculação et e je vous apego. expliquerai comment, Explicarei para à vocês travers la como, théorie de através da l'attachement teoria da social, on peut vinculação social, euh, attachement essayer de social, dépasser ce podemos clivage. ultrapassar essa Je vous rappellerai ruptura, essa divisão, quelques digamos. éléments Eu sur falaria um pouco do marco l'intérêt de ce cadre teórico e de analytique quão relevante ele é para que analisar je as développe desigualdades e os ici. conflitos. Je, Tentarei, num je terceiro ferai momento, aussi falar para ensuite vocês des sobre a énoncés dinâmica dos de la regimes de dynamique des vinculação régimes d'attachement social, social, como comment on podemos peut les analisá-los analyser na sua dans leur transformação transformation potencial. potentielle. E Et eu je voudrais gostaria de terminer encerrar com um sur projeto de un projet de pesquisa. recherche. Alors, on pourrait en définir de Eu nombreux conversei com la discussion que vocês j'ai pu desde o avoir início avec vous desse mini curso, le début de ce cours, c'est porque que eu je me me dou rends conta compte que que vous vocês menez estão vous-même des conduzindo travaux qui pesquisas peuvent que entrer tout à fait poderiam ser feitos de maneira ou ligada, tenir digamos, com relation avec le cadre o quadro, o théorique marco teórico da de teoria da l'attachement vinculação social. social. Mas Après, eu je voudrais gostaria de vous propor a vocês proposer, um en projeto ce qui concerne de un apresentar a projet vocês um de projeto de recherche que pesquisa je que eu viens acabei de d'élaborer elaborar para pour analisar as analyser aspirações e les estratégias de stratégies ascensão d'assistance social nos sociale bairros populares dans de les várias quartiers grandes populaires de metrópoles. plusieurs métropoles. Et, Eh, euh, et ce- et j'aimerais eu beaucoup gostaria pouvoir mener muito cette de recherche poder fazer essa pesquisa em à Paris, Paris, em évidemment, outras dans d'autres metrópoles métropoles aussi en Europe europeias, na Ásia também, e en também em São Asie, Paulo. mais Então, é um pouco également nessa à São Paulo. dinâmica Donc que eu gostaria, c'est là que nesse je vais espírito que eu terminer gostaria de encerrar ce esse mini mini cours curso par une como uma ouverture, un abertura, um prolongement prolongamento d'une voltado recherche, para de outras votre pesquisas recherche internacionais. internationale à venir. O primeiro ponto Le importante, premier me point parece, né, important, me quanto à semble-t-il, teoria da vinculação par social, rapport à la théorie de é l'attachement social, essa c'est ruptura, essa le divisão que clivage pode qu'il peut y existir avoir entre entre psychologie et sociologia e sociologie. psicologia. Minha Euh, publicação L'attachement social, a Mon vinculação ouvrage, social, l'attachement social, diz porte sur respeito a une uma question questão geral da générale de la sociologia, né? sociologie.
e, ouvre dans sa e tem perspective uma ces ambição ambitions comparativa que comparatives permite abranger plusieurs aires várias culturelles, comme áreas vous avez pu culturais, le como vocês constater. puderam Et constatar. donc sa Então, perspective essa globale, perspectiva global, ela j'insiste é pour pouvoir importante porque qu'il est na important en sociologia sociologie de nós temos que continuer continuar à analisando o analyser todo le tout social. social. E isto Ça veut leva dire qu'il sobre peut uma teoria existe sociologie de sociológica da l'attachement qui se veut vinculação distincte social, né, que é de la diferente da théorie de teoria l'attachement telle qu'elle a été do développée en apego psychiatrie que foi et en desenvolvido psychologie du em développement. psicologia e Elle se veut psiquiatria, né? São distincte, duas coisas mais diferentes, elle peut mas aussi entrer existem en dialogue diálogos avec que cette podem théorie ser feitos entre psychologique ambas essas teorias, tá? de l'attachement. E a pergunta que eu Et faço é la que question são que aqui je me dois pose, sont marcos ces deux teóricos. cadres A théoriques pergunta é: podem ser sont-ils conciliados? conciliables? O trabalho Le de travail de aproximação rapprochement entre entre ambas ces essas deux perspectives reste à perspectivas deve ser faire et feito c'est ainda? un petit peu dans cet E é um esprit que pouco je essa a ideia voudrais dessa conversa nossa de hoje. m'entretenir, vous parler Trata-se de de uma cette questão que me question qui parece me semble ser muito importante. relevante. Não tive a ocasião Alors, ainda j'ai pas eu de l'occasion falar de le sobre faire isto até então. jusqu'à présent, mais Eh, quand on parle Quando se fala d'attachement, de attachement em euh, francês, que en seria Europe en vinculação particulier, mais je ou pense aussi en apego Amérique em latine, português, na Europa ou na América il y Latina, a, espontaneamente existe uma referência spontanément que aparece une claramente, référence que qui é s'impose, aquela c'est da celle teoria do qui John relève de Bowlby, la théorie de John Bowlby, que desenvolveu a essa développé teoria cette do théorie de apego l'attachement en em psychiatrie et psiquiatria e en psicologia, psychologie. lembrando que apego é attachement Et em francês, assim ce como que a vinculação. cherché à faire John John Bowlby Bowlby, tentou estudar o primeiro c'est vínculo, né? d'étudier le premier lien, c'est-à-dire ce qui, O ce lien qui vínculo que constitui constitue o primeiro le vínculo premier para lien qualquer aussi ser quand on humano, ou a, seja, a partir do seu nascimento, à né? partir de sa naissance. Ce lien Aquele donc qui l'attache que o durablement à la vincula personne duravelmente as qui le prend pessoas en à charge pessoa que dès sa naissance que se et qui lui encarrega por ele fournit desde seu la nascimento, traz a sécurité, segurança, l'affection o afeto, que são indispensable à indispensáveis sa para a sua survie et à sobrevivência e son seu développement. desenvolvimento. Essa teoria do Et primeiro cette vínculo, do théorie primeiro donc du laço premier lien, forte de ce com lien a pessoa fort avec la que está personne encarregada, que prend en traz charge, afeto e qui segurança para a apporte de criança, l'affection et de la sécurité à l'enfant, tem um papel fundamental elle joue un rôle nessa fondamental relação entre a dans criança cette e, em relation entre específico, a mãe l'enfant dele. et en particulier sa E mère, é isto que, a été à que deu lugar l'origine a uma série des de trabalhos travaux que foram menés donc feitos par por esse psiquiatra ce inglês chamado John psychiatre Bowlby. anglais John Bowlby. Alors, lui-même a Ele publié publicou 3 3 volumes volumes, 3 edições, né, em en anglais, inglês, que foram et on peut traduzidos em traduire en français francês sous com le o título, titre, que on peut retoma reprendre d'ailleurs basicamente o le título titre com muita tout à fait exact precisão, né, o título inicial em inglês, foi só initial en traduzir, né, anglais, et que era puis c'est simplement Attachement e traduit. Perto, já, Donc c'était Attachement Apego et e perte. Le Perda, em volume 1, português, c'est volume 1, e Attachement. o volume 2 Volume é 2, c'est Angústia e Angoisse et Cólera. colère. E o Et le terceiro volume volume, 3, c'était perdão, é Tristesse et Tristeza e dépression. Depressão. Esses 3 Donc ces volumes 3 do Bowlby volumes ont foram été traduzidos traduits em en francês, français todos com a en palavra reprenant le attachement, terme tá? Que em attachement, inglês é attachment, qui est en mesma anglais palavra, attachment. e em Et donc português seria on a apego, neste en caso. France, en français, Nós temos a possibilidade em possibilité francês, então, de fazer d'écrire essa par tradução attachement por sans aucune attachement sem difficulté. dificuldade Et nenhuma, né? Mas vous eu voyez que mostrei isso de finalement, forma c'est proposital aqui nesse slide. volontairement dans le Eh, tableau ici que vous pouvez Esses constater. 3 volumes que Pourtant, ces foram 3 volumes publicados qui ont été na, publiés na tous editora PUF, na França, portent le vocês terme, veem aqui que attachement e et se perte, em traduit par francês, né? Em attachement et português foi perte. traduzido por En apego, portugais, tá? Para on a attachement. traduit par apego. E, aliás, transformaram Et também on o a transformé título, né? d'ailleurs le titre, Eh, c'est a, a natureza La do natura vínculo. do vinculo, euh, et, euh, Então, donc apego e perda, apego et perda, portanto, é o on peut subtítulo en ali, tá? sous-titre, alors c'est Quando, na dans verdade, na edição original, apego e l'édition perda originale, apego é o título et em si, perda, tá? attachement et perte, Inicial. c'est le titre initial. Cela pose Isto d'ailleurs un problème é, dont j'ai eu l'occasion de pode m'entretenir ser avec problemático e eu tive a ocasião de notamment conversar com o nosso votre intérprete a respeito interprète, disso, et conversei com avec outros aussi sociólogos d'autres latino-americanos sociologues também, porque eis aqui latino-américains, uma parce que questão c'est une question interessante. intéressante. Est-ce Será que que en elle-même, est-ce que attachment em attachement, inglês, attachment en anglais, será que essa est palavra parfaitement ela pode ser traduzida est perfeitamente parfaitement por traduisible apego? par apego? Pelo que eu Apego, entendo na língua si je portuguesa, comprends bien la langue apego é uma coisa portugaise, muito forte, né? c'est un sens très fort, Que c'est un remete sens mesmo très, sobre a dimensão afetiva, c'est une emotiva, dimension muito forte, émotive, né? affective, très, É, très forte. e Euh, naturalmente no Bien apego, sûr, neste caso de dans attachement, attachement, il y a cette é, dimension é, aussi, hum, dans attachment, existe na palavra il y a cette attachment, dimension attachment émotive, existe et dans também les essa liens dimensão sociaux, si on se emotiva. réfère
E se a gente pensar agora no Norbert Elias, a gente vê que no laço, no vínculo, sempre existe uma dimensão emotiva que deve ser levada em consideração, não deve ser deixada de lado. Cela dit, la question Agora, qu'on a peut se pergunta é: poser, será que apego, para c'est traduzir apego, c'est quand attachment, même não un é peu trop forte fort demais? par rapport Eh, à la notion Pelo menos tal d'attachement como essa telle que noção de attachment foi vous definida pelo pouvez la Bowlby? définir, Bom, Bowlby. na Donc, palavra dans attachement, em attachement, francês, il existe y uma a en dimensão français, il y emotiva a une clara, dimension mas émotive, hum, mais elle n'est ela não é pas, tão forte c'est quanto elle no n'est pas termo aussi forte apego, que dans le talvez. terme apego. E Et justamente justement, ma optamos por prédit traduzir o ici termo attachement por le terme vinculação, attachement desde par o início desse vinculation curso. depuis le début. Então vocês percebem ali que nós temos Vous aqui voyez qu'il um y a là problema, né, que tout estamos un bem problème. entre a On est vinculação entre e o apego. vinculation Talvez et vinculação apego. seja Peut-être que não vinculation, emotivo o c'est suficiente e talvez pas apego seja assez emotivo émotif demais. et apego, ça l'est beaucoup trop. Então Donc, estamos exatamente aqui numa on est dificuldade là dans linguística. une difficulté linguistique E vocês et vão je saber, vous eu fiz uma pequena inviterai pesquisa, eu notei chercher que este sur problema vos existe recherches, j'ai também em remarqué que ce italiano e em problème-là existe espanhol aussi também. en italien et Então en temos esse espagnol. mesmo problema de tradução On nessas va avoir le línguas, même outras problème de duas línguas. traduction. Então, Alors, me parece que il me semble quand même vinculação que é vinculation, ça reste malgré continua tout sendo la moins, talvez enfin, a tradução mais la traduction apropriada, la plus principalmente na hora adaptée. de Je usar sais essa lorsque, expressão tal como eu faço na teoria comme je le fais dans la do théorie de attachement l'attachement social, social, portanto da vinculação social, quand on quando prend les levamos em deux consideração dimensions, ambas as soit dimensões, né, dimension a individuelle individual e du a croisement des dimensão différents types de do liens, todo et la social, né, da dimension regulação da du tout sociedade social, la no seu conjunto, régulation né, de este la société cruzamento dans entre son ambas ensemble. essas Et dimensões. il me E me parece semble que podemos falar qu'on de peut vinculação retenir le terme mesmo, vinculation mais do quand on que davantage que mais do que de apego, apego, quand on parle justamente para falar da justement regulação de la global da régulation sociedade. globale de la Bom, société. Voilà en tout eh, cas ces trois, aqui foi uma c'était pequena parênteses que eu quelques queria fazer a parenthèses que je respeito voulais faire pour au sujet desse problema linguístico, né, de de ce tradução. problème Bom, linguistique dito isso, um pequeno resumo da alors, teoria de un petit Bowlby. résumé quand même Essa de la teoria théorie é de muito Bowlby parce qu'elle est interessante. Os trabalhos passionnante. do Bowlby são Les travaux de Bowlby sont passionnants muito et ses trois interessantes, volumes, aliás, e eu moi que qui não ne sou suis pas psiquiatra, eu li psychiatre, com muito je les ai fervor e dévorés muito avec interesse, beaucoup porque d'intérêt eu aprendi parce muito que com j'ai essas appris quand leituras. même E eu devo beaucoup. dizer que Et os je doute sociólogos não que foram les procurar sociologues muito n'ont pas été nos voir trabalhos do Bowlby Bowlby, beaucoup parce que porque afinal é c'est uma área finalement un que na verdade domaine não foi muito levada em qui n'a pas du consideração tout été pela pris en maioria dos compte sociólogos. par la Então, plupart des sociologues. eu Donc, me realmente je me suis me vraiment debrucei tout à com fait muita paixão passionné sobre os trabalhos do Bowlby. pour ces travaux. E o Bowlby, Bowlby ele donc va se inspirou muito na puiser ses etologia, em inspirations dans específico nos l'éthologie, trabalhos de notamment dans les travaux de Lawrence, Lawrence, e ele et il procurou a cherché à estabelecer o efeito établir do l'effet ambiente de sobre o l'environnement sur le desenvolvimento da développement criança e de do adulto. l'enfant et de E o que nós l'adulte. temos interessante aqui Et é que ce qui est ele intéressant, c'est qu'il faz va um emprunter empréstimo, entre à aspas, da ce noção verbier de la notion pegada. d'empreinte, qui m'a semblé tout à fait Então, ele intéressante usa a pour noção de Lorenz de souligner pegada la para fixation d'une ressaltar figure a d'attachement entre fixação de uma l'enfant et sa mère, figura de apego ou la personne entre qui a est la plus présente criança auprès de e a lui mãe, ou da auprès pessoa de que está laquelle il se mais sent en presente perto sécurité. da criança e perto de quem se sente L'enfant mais em va segurança. développer A dès criança, son plus desde jeune âge, je seu dirais nascimento, dès sa passa a naissance, desenvolver uma série de une série de sinais signaux para poder pour satisfazer satisfaire ses besoins suas necessidades de de sécurité, segurança, de choros, câlin, sorrisos, sourire, se agarrar, d'attachement, de sucção succion. não Une nutricional succion, também. quand Na vous hora que prenez un você pega nourrisson, um bebê euh, recém-nascido no colo, vous você vai pouvez constatar que ele constater costuma très se souvent segurar. Você qu'il não é a s'en veut mãe pas vous, dele, vous n'êtes pas sa você mère, não é vous não é o pai vous dele, n'êtes pas, mas esse vous n'êtes bebê pas ele son vai père, se mais segurar em você, il ele s'agrippe. precisa Il a besoin de ele se precisa se sentir, sentir num estado de en segurança e para sécurité, isso et ele pour se sentir segura en sécurité, il s'agrippe. firmemente. Euh, Isto já nos primeiros dias, dans les meses, nas premiers jours, primeiras dans les semanas premiers da mois, dans sua les premières existência. semaines de son Agora, existence. progressivamente, esse Mais recém-nascido vai acabar progressivement, se ce nourrisson va apegando de finir par maneira s'attacher durablement durável no tempo, à né, a une uma personne. pessoa. Alors, Geralmente é a généralement mãe, la não mère, necessariamente systématiquement, a pessoa que lhe pareça qui lui mais paraîtra empática la para plus com ele. empathique à son égard. E é Et donc, nesta c'est hora là que que essa cette relação se relation va torna algo devenir fusional e que fusionnelle vai deixar uma et elle va laisser une pegada. empreinte. Então, essa figura Et cette privilegiada figure privilégiée
não bien sûr, impede n'interdit outras pas des formas de attachements apegos auxiliaires, auxiliares, né? mais Mas selon segundo Bowlby, Bowlby, tem uma une hiérarchie hierarquia que se s'instaure instaura inévitablement. inevitavelmente, e C'est essa la figure figura dominante dominante qui que vai déterminera determinar a la trajetória trajectoire emocional e émotionnelle afetiva do et indivíduo. affective de Então, o que l'individu. está em jogo Ce ali qui se entre joue a pessoa que entre la tem esse personne papel essencial qui joue de ce rôle transmissão essentiel da de segurança, do transmission de afeto, de sécurité, calor, d'affection, de essa chaleur, pessoa, cette personne-là ela precisamente vai euh, ter um papel va, fundamental. va jouer un rôle E capital. Bowlby, ele Et faz as Bowlby, justement, observações, a essas fait ses observações observations em dans orfanatos, des eh, orphelinats justamente quando lorsque crianças muito novas des estavam enfants en bas âge étaient sem a privés de mãe, leur né, ou mère sem a figura ou de la figure protetora, protectrice e portanto essas du père crianças protectrice tinham et qui que devaient, et viver donc ils devaient finalement e viver momentos vivre difíceis des moments ligados a essa difficiles liés separação. à la A séparation. questão é de saber Et então la question est de como a savoir criança reage diante comment de l'enfant uma va separação réagir mais ou face menos à durável, une séparation plus ou moins de mais durable. ou menos Donc, longo prazo, né? en allant très vite, Podemos dizer que on essa peut dire teoria é que interessante cette no théorie est sentido intéressante dans le sens qu'elle laisse enfin, que ela está baseada no princípio de uma elle repose pegada sur le principe d'une durável. empreinte durable. E essa Et cette figura figure de d'attachement dont on parle apego se va torna devenir franche franca, à digamos, a partir de partir dos 7 mois. 7 meses de idade. Euh, No Au período cours que vem de la depois, période as qui suit, separações passam a ser les fontes de séparations vont être source desespero, de de détresse tanto que quand essa cette figure figura présente pour representa uma l'enfant une figura personne irremplaçable. Donc, insubstituível pela par criança. exemple, quand on veut De tanto que na hora mettre de un colocar uma enfant criança dans na une crèche, creche, eh, quand on veut ou entregar aos cuidados de outra l'amener auprès pessoa ou a personne ou à alguma une instituição durante institution um pendant certo une período do période de la dia, journée, é il est desaconselhado conseillé começar essa separação a de partir do commencer cette 7º séparation mês, à partir du justamente porque septième é a mois. partir deste Et momento que é mais justement, c'est là que difícil, ça va être le plus porque a difficile, parce que criança l'enfant va nesse momento être está se profondément apegando en train de profundamente a uma s'attacher à une pessoa. personne. S'il Então, ne se le fait pas fizer à ce isto nessa moment-là, hora, vai dar ça va problema. É poser des melhor problèmes. fazer ou Il antes est ou mieux de le faire depois. avant ou un peu plus tard. Então, o Et donc apego l'attachement corresponde a uma correspond conduta à une interativa. conduite A interactive. criança L'enfant expressa de maneira exprime nata de ou façon instintiva innée uma ou resposta à instinctive une solicitude réponse da à la mãe sollicitude de na sa hora que mère ela quand elle lui cuida apporte des soins et dele, dá l'attention atenção para ele de forma qu'il a vital. besoin de façon vitale. Pode-se falar de On peut pulsão alors de parler apego, de pulsion pulsion d'attachement. d'attachement, pulsão de L'enfant et apego, sa figure sendo que a protectrice se criança sentent e a figura profondément protetora dele liés se sentem l'un à l'autre profundamente et ligados, ce lien donc vinculados um com o outro, correspond bien e à isto à envolve une uma dimension, dimensão afetiva comporte bien clara. une dimension É por este affective. C'est pour motivo, ça aliás, que d'ailleurs o que le terme termo apego apego se aplica s'applique bem em assez bien português para en designar isto, portugais, porque tem essa parce qu'il dimensão y a afetiva que é muito effectivement cette forte. dimension affective qui est très forte. Esse apego Et cet attachement qui en constitui uma revient forma de constitue en quelque sorte pegada. une empreinte. Ao observar Et o donc en observant comportamento de le crianças comportement de 2 a d'enfants 3 de anos 2 ou morando 3 em ans résidant serviços dans des hospitalares para pouponnières ou des bebês services ou hospitaliers orfanatos pour para une bebês, période né? déterminée, Pouponnière em c'est-à-dire francês, des ou enfants seja, lugares em que a mãe é remplacés par une substituída por seconde uma série de personne pessoas inconnue, desconhecidas. Bowlby Neste va contexto, analyser le Bowlby comportement analisa o des enfants comportamento das et il crianças. va Ele montrer mostra que qu'il y a existe tout um un ciclo de cycle adaptação da d'adaptation de criança que l'enfant. Il passa passe de la do protesto protestation ao au desespero e désespoir até o jusqu'au desapego. détachement. Isso Et ça, é c'est vraiment quelque fascinante de chose se de observar, tout à fait passionnant à este observer ciclo, né? ce cycle-là. E o Bowlby, ele nota Et alguma coisa, é que Bowlby a remarque criança quelque que chose, passa c'est por que uma fase de l'enfant qui passe protesto, par une desespero em phase de seguida, protestation, une phase de e, désespoir, enfim, et vai se après, il va reapegar, se quer dizer, réattacher se finalement, se desapegar da mãe, détacher né, que ele não vê mais, de e sa se mère, qu'il ne reapegar a voit outra plus, et pessoa. se réattacher Mas à este une autre personne. processo não Et é ce imediato. processus-là Ele ne se fait acontece pas com tout de certa suite. dor. Il se fait un petit peu dans E la uma vez que o douleur. Et une reapego fois le réattachement ocorreu, terminé, uma vez que a mãe lorsqu'il a constaté volta que lorsque la depois mère disso, revient, a atitude da criança l'attitude consiste em de não olhar l'enfant, mais para a c'est de mãe. ne plus la A criança regarder. reconhece a mãe, Il la mas reconnaît, de certa maneira ele está mais il cobrando, fait ele está payer, entre guillemets, le cobrando o fait fato d'avoir vécu dele toute ter vivido cette toda épreuve essa de cette dificuldade da séparation. separação, né? Então, teve prolongamentos da Alors, il y a eu teoria des do prolongements de Bowlby, em la théorie de específico os Bowlby, trabalhos de Rafael notamment les travaux de Milchkovitch, Raphaël que são Milkovitch, muito qui sont tout à fait interessantes, porque ela passionnants, parce tentou ver que o apego ao de longo da voir l'attachement vida, au cours de la ela vie. estudou muito Elle a também os étudié beaucoup fundamentos aussi do vínculo les amoroso, fondements né? du lien Eu estou muito amoureux. feliz J'étais com très isso, content porque eu sou je diretor suis directeur de dessa cette coleção Le collection Lien lien Social social au Crous, na et j'étais très Presse content Universitaire de de France, e eu estava muito publier feliz de ces publicar travaux essa obra nessa dans cette collection, coleção dessa toute editora, que é petite uma de coleção, digamos, sociologie. de sociologia, Et
E era muito interessante justement, c'est porque bien tout à fait ela intéressant nessa parce que, obra, nesse livro, ela il a mostra como montré essa justement qu'avec pegada, cette empreinte, digamos, aquilo que está em ce jogo jour na hora de la inevitável da séparation separação, inévitable, chega hein, uma puisque hora la que mère met l'enfant à un inevitavelmente a moment mãe tem donné, que la mère se, doit bien se distanciar détacher da elle criança. aussi, Então et l'enfant como aussi. Comment est como vécu é vivido comment esse on va vivre momento ce e como moment-là, ele et deixa comment uma il laisse une pegada. empreinte, E et então, cela va nesses indiquer teóricos finalement chez no ces que trabalham no théoriciens prolongamento do du Bowlby, eles prolongement de Bowlby, identificam à des personalidades personnalités diferentes différentes. ligadas a Et estes la processos. façon dont E a maneira on como desenvolvemos entreprend relações amorosas, on développe des relations outras amoureuses, relações, a gente vê que on voit existem qu'il y a des perfis profils de diferentes, personnalités personalidades différentes diferentes, que qui são sont todos liés ligados à finalement à história l'histoire primeira do première indivíduo. de l'individu. Então, Et essa teoria ela c'est é une muito théorie passionnante. interessante, fascinante. Eu gostei Et, muito também do trabalho da j'ai Rafael, beaucoup aimé porque ela aussi le travail mostra de Raphaël Mickovitch parce que qu'elle existe montre sim que uma finalement, pegada, que é uma certes, il y a pegada une empreinte durável, durable, mas que também pode mais evoluir ao elle longo do peut tempo, aussi da évoluer au long mesma du maneira temps, que o un peu comme hábitos l'habitus peut pode se aussi se transformar. transformer. Então a Et pegada donc, está ali, l'empreinte, elle est e là, tem a mais história il y a contínua, tem outras l'histoire influências que continue, il y aparecem a d'autres e influences pode qui haver apparaissent, et donc, transformações. il peut y avoir des transformations. Então, Rafael Et Mikovic donc, Raphaël ela Mickovitch a confirma confirmé ce esse lien étroit vínculo entre la estreito entre a qualité des qualidade relations dos vécues dans la apegos petite vividos na enfance primeira et infância e la a capacité capacidade à em établir estabelecer ultérieurement des posteriormente relations relações intimes, íntimas equilibradas e équilibrées et satisfatórias. satisfaisantes. Ela demonstra que as relações Et elle amorosas montre dos que les adultos relations estão amoureuses des parcialmente adultes sont en determinadas, parcialmente, mas mesmo assim partie determinadas, déterminées pelas experiências par que les eles expériences qu'ils ont vécues dans leur vivenciaram na sua enfance, infância, selon qu'ils ont été de entourés acordo com d'affection, se et viveram c'est le cas com de pas mal beaucoup rodeados de d'enfants, afeto ou, pelo ou au contrário, contraire se insécurisés, viveram com abandonnés, insegurança, foram accompagnés. abandonados, foram maltratados. Rafael Et Mickovitch, elle ela met l'accent ressalta o sur problema le geral rôle da général de la transmissão. transmission. Ela fala Elle do parle conceito donc da herança, de deste momento, l'héritage, né, de l'héritage essencial de ce moment da vida, essentiel de la vie, deste primeiro vínculo. de ce premier lien. Euh, As les crianças que foram enfants qui ont été maltratadas, abandonadas, maltraités, abandonnés, ou que têm um quand, passado qui ont un difícil, passé difficile ou qui ont eu que beaucoup viveram com muito de desespero, désespoir difícil de à ultrapassar na hora surmonter au dessas moment separações, né? de ces Crianças que viveram essa séparations, insegurança qui ont vécu cette costumam insécurité, precisar, na ont relação souvent amorosa, besoin, costumam dans la precisar se relation apropriar amoureuse, a bah, de pessoa, né? s'approprier en quelque A sorte pessoa com la personne quem avec estão qui envolvidas. elles sont en relation. Elles veulent Essas pessoas effectivement que la costumam personne querer ne que a puisse outra pessoa não plus possa mais ser ela être mesma. elle-même, Tem mais uma espécie de en fait, il y a une sorte apropriação mesmo. Agora, d'appropriation. as Au crianças que contraire, les foram, enfants que qui ont été transbordaram débordés afeto, tiveram d'affection, qui en ont afeto parfois un demais peu até, trop, vão ter vont talvez mais plutôt o avoir sentimento le que sentiment na bah, relação amorosa dans la relation é amoureuse, melhor bah, evitar esse d'éviter transbordamento de justement afeto e ce talvez débordement melhor se manter um pouco d'affection, mais d'être do un lado peu de en fora, dehors, porque parce que talvez eles já justement, tenham ils vont sentido que era um sentir pouco que ça pouvait opressor être aussi un peu estar oppressant d'être à ce cheio, repleto moment-là de bordé afeto. d'affection. Então, nessa Et donc, perspectiva dans cette da perspective análise de hoje em dia, l'analyse né, das de aujourd'hui, personalidades donc des personnalités das pessoas adultas, tem uma des adultes, escala donc il y a toute une do échelle do apego, né? attachement, Apego, do attachment attachment scale, scale. qui est No reconnu caso au do niveau apego mesmo, international. muitas pesquisas foram Énormément de feitas a travaux respeito autour desse de conceito, né, cette dessa échelle, escala, qui comporte une que batterie de tem como questions et objetivo qui a pour objectif de destacar, distinguer diferenciar vários plusieurs types de tipos de personnalités, comme je l'ai personalidades dit, em selon les função das caractéristiques des características das relations relações que as que pessoas l'individu tisse avec tecem autrui. com o Et on outrem. développe, Tem três il y a tipos trois de types apego d'attachement adulte adulto qui que ont été foram vérifiés verificados empiricamente, né? Tem o empiriquement. Il y a tipo le type secure, secure, o tipo le ansioso type e o tipo anxieux et le type evitante, évitant. né? Que evita. Le type O secure, tipo c'est quand même un secure em type inglês plutôt é seguro em português, à mais peu près equilibrado. O tipo équilibré. Le type ansioso anxieux, é bah, c'est aquele que vocês celui podem imaginar, né? E o que tipo vous pouvez evitante, imaginer. Le né? type évitant, Evitando, é c'est aquele celui que qui não quer effectivement muito se ne veut pas engajar, se s'engager. comprometer, sendo que cada um Chacun desses donc de ces tipos types está étant corrélaté avec un type de correlacionado com relation um tipo de avec le relacionamento père com o et la pai mère e com a mãe pendant durante a l'enfance. infância. Et donc ce Então, courant de recherche a pour esse campo da caractéristique pesquisa donc tem a d'étudier característica les de relations estudar as sociales relações à l'âge sociais na adulte, idade adulta, que se qui se traduzem traduisent por uma par une pluralidade pluralité de de liens en vínculos, né? fonction donc Em de função, l'empreinte toujours novamente, laissée par le premier da lien. pegada deixada pelos Alors, primeiros par rapport à ça, vínculos. cette théorie est É passionnante, muito interessante isso, é elle est verificado vérifiée aussi empiricamente também, empiriquement,
Mas, effectivement, de je fato, ne sais eu pas, falei dos diversos j'ai tipos de parlé des vínculos, différentes também formes de falei liens deste et primeiro aussi vínculo, né, de de filiação. ce premier lien, de No ce lien de entanto, eu filiation, je não n'en me suis limitei pas a isto, tenu fui là além. et je E eu voudrais à cette queria occasion, aproveitar esse dans mini ce mini curso para cours, voltar um en pouco profiter sobre pour o faire un Marcel retour Mauss. finalement, à Marcel Justamente porque Mauss. o Marcel Mauss, ele falou Parce que muito lui-même a beaucoup dessas parlé de ces relações, digamos, rapports entre entre a psicologia e la a psychologie et sociologia, la em sociologie, específico numa notamment obra que foi dans un publicada no ouvrage título qui a été Sociologia e publié sur le titre Antropologia, Sociologie et que anthropologie, certamente foi traduzido em et português. certainement traduit en portugais. E Et il y a donc nessa obra ce très tem beau um chapitre, belíssimo ce texto, très beau texte. Et e o Marcel Mauss nos ce diz que uma nous coisa dit muito interessante. Marcel Mauss est tout à fait Ele diz: intéressant, em toda puisque parte, il dit em toda ceci, il ordem dit de dans toutes coisas, o ces fato œuvres de choses, psicológico geral la revela-se em psychologie toda a sua générale nitidez por ser apparaît dans social. toute sa netteté Não é parce qu'il est porque social. nos C'est pas interessamos à parce psicologia dos qu'on indivíduos s'intéresse à que la psychologie necessariamente des estamos fora do individus que social, tá? on est O en dehors fato du social. psicológico Le geral fait revela-se psychologique em toda général a sua apparaît dans nitidez toute sa porque ele netteté é social. parce qu'il est social. É Il est comum a commun todos os que à dele tous ceux qui y participam e, participent por ser et parce comum, qu'il est commun, despoja-se das il se variantes dépouille individuais. des variantes Nos fatos individuelles. sociais, temos uma Vous espécie avez de dans les faits sociaux nova une sorte de experiência de nouvelle laboratório, expérience de laboratoire fazendo faisant desaparecer apparaître, os faisant harmônicos para disparaître deixar pardon, apenas, les por assim harmoniques dizer, pour o ne tom laisser, pour puro. ainsi dire, que le ton Bom, pur. Marcel Mauss Donc, está operando Marcel aqui um Mauss se deslocamento dit bien radical. un déplacement Isto radical, porque o puisque individual e o social l'individuel et le social cessent deixam de ser avec lui concebidos como d'être sendo duas envisagés dimensões comme deux antagônicas. dimensions Portanto, antagoniques. não é questão de Il n'y a donc opor a pas teoria lieu psicológica d'opposer la do théorie psychologique apego de da l'attachement, teoria comme je l'ai sociológica dit, da à la théorie vinculação social, sociologique de da l'attachement qual estou social dont je vous ai falando parlé para vocês desde au o début de ce início desse mini cours. minicurso. Ambas Elles essas utilisent teorias le utilizam chapitre uma un linguagem langage déployé empregada num dans un cadre contexto, num marco conceitual conceptuel spécifique específico, sim, et é a mesma palavra cela, em francês, né? bien Attachement, sûr, ne mas isto não constitue pas un constitui um obstacle obstáculo en em si, soi, porque é sempre parce qu'il est possível toujours traduzir possible e de le tornar traduire esse et de le conceito rendre compreensível e intelligible, significante signifiant além da au-delà de disciplina dentro la da qual foi discipline dans formado. laquelle O il s'est formé. sociólogo pode muito bem, Le assim como sociologue eu peut mesmo tout o à fiz, fait, comme je l'ai fait, se interessar à s'intéresser noção de à pegada la dos notion psicólogos d'empreinte chez les e psychologues utilizar para et si, digamos, o utiliser de conceito de son côté hábitos, le assim concept como eu o d'habitude, fiz, comme né? je l'ai fait Agora, également. essas Or, ces noções notions de d'empreinte et pegada d'habitude, e hábitos, será que est-ce qu'elles ne elas não sont pas estão muito finalement assez próximas uma da proches? outra? Et donc, Então, selon, pode-se dizer que os psiquiatras e on os pourrait dire que les psicólogos, psychiatres et les que psychologues eles mesmos eux-mêmes, qui ont consideraram fait que o donc apego era de objeto de l'attachement leur estudo objet deles, d'étude, podem reconhecer vont que aquilo que reconnaître está em aussi que jogo ce qui entre a se joue criança entre e a mãe desde o l'enfant et sa nascimento mère dès está la naissance fortemente est très fortement dependente dépendant do de ambiente social e l'environnement social et cultural. culturel. Ao analisar Si a on relação entre a analyse la mãe e relation a entre la criança, mère et vamos ver l'enfant, que elle n'est não é a pas la mesma de uma même d'une sociedade para société à outra. l'autre. Tudo isto Elle vem junto s'entoure com aussi de práticas pratiques, culturais próprias. de pratiques E, culturelles. portanto, a socialização da criança, La desde seu socialisation de nascimento, não l'enfant é dès sa naissance necessariamente a n'est pas mesma exactement de la même acordo d'une com as société à l'autre. sociedades. Isto significa que existe C'est-à-dire uma qu'il dependência das y a une condições de dépendance des existência e dos conditions eventos d'existence et des événements marcantes qui da marquent primeira la première socialização. socialisation. Então, na hora Et que os donc, lorsque psiquiatras e os psicólogos do bien, desenvolvimento insistem ces sobre psychologues du a développement pegada insistent sur durável deste l'empreinte primeiro durable vínculo e de de ce seu premier efeito lien sobre os et son outros, effet sur les autres, de certa maneira, ils eles estão admettent admitindo que aussi isto pode ser que cela mitigado com o peut tempo, s'atténuer avec de le temps, acordo com a trajetória en fonction de la específica do trajectoire indivíduo spécifique de e de l'individu seu et de son apego, sua attachement vinculação com à outros d'autres grupos groupes à na idade l'intermédiaire adulta, socioculturel. e é o que o Notamment, Rafael Milkovich, como eu disse, Raphaël demonstrou. Milkovich, comme je vous le disais, a Rafael. pu démontrer. Donc, O que eu tentei fazer aqui ce foi que j'ai essayé de faire, c'est de criar um mettre en diálogo entre a relation noção de la notion pegada e a d'empreinte et noção la de notion hábitos. d'habitus. Num esforço de Dans un effort tradução, de traduction, é il est perfeitamente tout à fait possível possible de aproximar ambos estes rapprocher conceitos de le pegada concept e de d'empreinte hábitos, et le conceito de concept hábitos que os d'habitus que les sociólogos utilizam sociologues muito, né? utilisent Vocês sabem disso, abondamment, depois do comme Norbert Nicolas Elias e do Bourdieu, Flegelias et de utilizam Bourdieu, este conceito de hábitos pour para estudar o étudier quoi? Bah, processo c'est de le processus interiorização ou de d'intériorisation incorporação ou pelos indivíduos d'incorporation par les das normas individus des sociais e das normes práticas sociales ordinárias et em des curso nos pratiques grupos ordinaires à sociais que l'œuvre dans frequentam les groupes sociaux e qu'ils com os quais fréquentent et avec interagem. lesquels
ils interagissent. Da mesma maneira que existem vários Comme laços, l'indique vínculos, vários Arminien, grupos, plusieurs os groupes, sociólogos, bah, les bem como fizemos sociologues, nesse comme on l'a curso, fait dans os ce sociólogos vidéo, insistem les sociologues sobre a insistent pluralidade da herança. sur la pluralité Portanto, de existe uma l'héritage. Il y pluralidade a de donc une herança que deve pluralité ser d'héritage qui est levada em à prendre en consideração e, compte, por et este donc c'est la motivo, raison pour laquelle il precisamos ter faut uma commencer à abordagem avoir une plural approche do plurielle hábitos. de Ou seja, que o l'habitus. hábito C'est-à-dire se que l'habitus eh, va se déployer, on peut desdobra, né? envisager de Podemos prendre pensar l'habitus, em utilizar o hábitos non não pas necessariamente no simplement au sentido de sens classe social, né? Que é de o la classe caso geralmente sociale. dos sociólogos, Généralement, né? les Os sociologues sociólogos utilisent costumam utilizar o l'habitus, hábitos c'est para pour mostrar as diferenças que montrer les existem entre os différences qu'il y grupos a entre les sociais. groupes sociaux, Isto de forma geral, né? Mas d'une façon poderíamos assez muito bem globale, pensar, e mais on isto que eu pourrait queria très bien, et convidar c'est ce que vocês a j'envisage de fazerem, faire isto que eu d'ailleurs dans faço mon na ouvrage, minha obra, c'est de no meu parler livro, d'un é falar de um habitus hábitos que généralement dans remete a différentes várias sphères esferas da socialização. de Pode la haver um hábitus socialisation. Il peut profissional, y avoir un pode habitus haver um professionnel, hábitus doméstico, um un habitus hábitus domestique, un habitus relacional, no sentido do relationnel au vínculo de sens du participação nombre de eletiva, participations em électives, função des dos groupes grupos constituídos no modo se constituent eletivo, sur né? un mode E pode-se dizer électif. também que Et on pourrait dire aussi e aliás, Norbert un, Elias insistiu muito sobre Norbert isso, Elias a né? Que beaucoup existem insisté sur cette hábitos dimension, qu'il nacionais existe des também, né? habitus Naturalmente. nationaux, E o Bourdieu évidemment. que Et Bourdieu, tinha qui apresentado n'avait mais o hábito que présenté sob o l'habitus prisma sous da l'angle de classe la classe social, sociale principalement, ele mesmo reconheceu. a Depois, reconnu nas par la aulas suite, dele no notamment dans Collège de ses cours au France, Collège de France, reconheceu que podíamos falar que de um l'on pouvait hábitos parler aussi nacional, d'un sim. habitus Então, o national. hábitos pode ser Donc, on peut décliner desdobrado, sous ces formes declinado através de diverses, diversas formas, mais mas de d'une forma façon geral, générale, podemos on peut dizer que dire estamos aqui qu'on est diante de là um face processo à un que podemos processus que comparar l'on com peut comparer eh, o à celui processo estudado pelos psicólogos que através do étudient conceito les de psychologues à pegada. travers le concept d'empreinte. Bom, podemos também Et donc, ressaltar on que peut souligner podemos que estudar on ao peut mesmo étudier à tempo la o primeiro fois le vínculo, tal premier como é lien constituído entre a criança e a tel qu'il se mãe, e os outros, constitue né? entre l'enfant et sa O mère, que et está em les autres. jogo no Ce vínculo qui de se joue filiação, na dans le lien relação de entre a mãe e o filiation, dans la filho, relation entre la mère et ou l'enfant, a mãe e a criança, est la é première a primeira expression expressão deste de vínculo ce de lien de filiação, mas filiation, por mais extensão, se joue ensuite par isto está extension em jogo também nos dans outros les tipos de autres types de vínculos liens que qui os existent indivíduos chez tecem l'individu ao au longo cours de de suas son aprendizagens. apprentissage. Então, existe uma Donc, primeira expressão, il y a sim, une mas première existem expression, il y en outras a d'autres, e é preciso bien sûr, levá-las em consideração. et qu'il faut prendre en compte par la suite. Bom, repetindo aqui, o Donc, conceito de sur pegada le e o concept conceito de d'empreinte et le hábitos têm concept d'habitus similitudes comportent e des constituem similitudes o que et poderíamos chamar de constituent planos ce qu'on pourrait appeler paralelos de des plans construção, parallèles de construction que podem ser qui traduzidos, peuvent être traduzíveis e traduisibles et integráveis intégrables num conjunto dans un teórico ensemble mais amplo. théorique Não plus tem large. por Il que n'y a não aucune fazer raison essa tradução. de ne pas Podemos faire cette traduzir os traduction. On conceitos de peut uma disciplina traduire para outra. les concepts Isto não d'une significa discipline à que une os autre. Ça ne psicólogos veut pas dire devam qu'il faut utilizar o que conceito de les hábitos e que os psychologues utilisent le sociólogos concept devam d'habitus et utilizar que o les conceito de sociologues pegada. utilisent le Podemos concept manter, d'empreinte. On peut preservar ambas conserver les deux essas expressions, mais expressões, on peut mas essayer podemos de les tentar traduire traduzi-los d'une de uma disciplina discipline para à une outra. autre. Então, a teoria Et da donc la vinculação théorie de social l'attachement que eu social, telle desenvolvi que je vous l'ai e développée, apresentei para vocês pretende, entend assim, ainsi élargir le ampliar o cadre marco analytique de analítico la da théorie teoria psychologique psicológica de do l'attachement. apego. E Et eu je estou suis vraiment très bem, content bem parce que feliz dans une porque numa encyclopédie enciclopédia de qualidade de de la vida que qualité foi de la publicada vie, une recentemente, encyclopédie é publicada récente em inglês, né? publiée en Enciclopédia de anglais, qualidade de vida, et, já tinha il meio y que avait déjà une entrée uma entrada pelo conceito une de entrée attachment, attachement, né, no inglês, attachment, e dans me cette perguntaram encyclopédie. recentemente, me Et là, on pediram m'a recentemente demandé para fazer uma de entrada faire une entrée complementar de complémentaire social attachment, de social então de attachment. Et vinculação donc, social. j'étais vraiment très Então, content de fiquei muito voir que feliz de ver finalement, que, aos on poucos, reconnaissait estava aussi sendo quelque part que reconhecida a teoria da vinculação social la como sendo théorie de l'attachement social comme uma teoria que pode ser levada em consideração une théorie ao que l'on lado peut prendre en compte à da côté teoria de la théorie psicológica do psychologique apego. de Bom, l'attachement. basicamente é isso que eu queria dizer para Voilà un petit vocês. peu ce que Vocês je voulais vous dire. Donc, vous entendem voyez un qual o petit peu desafio ali, l'enjeu né? ici, Ou le através dépassement do conceito à de travers le concept vinculação d'attachement social social, le é dépassement ultrapassar a dimensão estritamente de la psicológica dimension do strictement attachement. psychologique de l'attachement. Eu gostaria de retomar Je alguns voudrais reprendre elementos quelques aqui a éléments respeito do marco concernant teórico le cadre que théorique eu propus para poder que estudar j'ai as proposé pour desigualdades e os étudier les conflitos. inégalités et les É, conflits. Euh,
vocês Vous puderam avez pu constatar, constater, o comme minicurso nous, está ça baseado no comme livro, né, le então mini-cours s'appelle sur vocês le livre, constataram que a questão dos la conflitos question aparece em vários conflits, lugares desse elle apparaît à livro, plusieurs endroits de ce em várias livre. ocasiões. O Heu, capítulo le chapitre 8, 8 é dedicado, né, a qui isso, e ele de examina a tout à fait, gênese examine la de 3 genèse movimentos de 3 sociais. mouvements Eu sociaux eu dont eu falei sobre isso com vocês, né, e específico je sobre vous en ai 2 parlé, movimentos, je vous ai né. parlé de Falei 2 mouvements. dos Je crois fabricantes le de couturier de sapatos Fougères, de rappelez-vous, au début Fougère, no du século XX, XXe siècle, lembram? E mais et oui, quels recentemente étaient les salariés, os licenciés assalariados que et foram enfin mandados venus embora, e derrière mais eux. recentemente os coletes amarelos. Heu E vimos et que nous avons vu que ce que estes nous apprennent conflitos vraiment ces nos conflits, ensinam que o c'est sucesso que depende, em le grande succès parte, dépend, en da grande capacidade partie, de de mobilizar la outros capacité à vínculos, mobiliser a não ser d'autres aqueles liens pelos que quais a ceux luta está pour lesquels engajada. la lutte est Geralmente, quando engagée. se Très analisa um souvent, conflito quand on analyse social, un conflit social, on vemos voit que, qu'au afinal, o final, le conflito se conflit inscreve numa esfera fait específica da s'inscrit moral. dans une sphère Pode ser uma moral spécifique de la profissional, morale, costuma ser uma moral et profissional, mas souvent não professionnelle, somente. mais pas seulement. E Et, o sucesso la de um movimento réussite social la réussite envolve d'un mouvement geralmente social implique très um souvent envolve que geralmente que haja la mobilização de mobilisation outros d'autres vínculos. liens. Desta maneira, Ainsi, se as si les lutas luttes sociales sociais se se forment formarem em autour torno de la da conquête conquista de la de défense de liens vínculos spécifiques, específicos, se elles expressa s'expriment plenamente no pleinement movimento de dynamiquement dans entrecruzamento dos l'accroissement des liens vínculos sociaux sociais, que qui leur garante assure maior une chance meilleure de chance de sucesso. succès. Ou seja, Donc, on podemos peut dire dizer que que les os mouvements qui movimentos que têm réussissent, sucesso são ce sont justamente vraiment aqueles que les mouvements conseguem parviennent à entrecruzar vários entrecroiser tipos de plusieurs types de vínculos liens dans, no movimento em si. dans le mouvement lui-même. E Et nós j'ai podemos pu donc verificar isto vérifier juntos, avec né, vous a à partir de partir de lutas luttes et de de mouvements movimentos engagés engajados. en Amérique Falamos latine um et en pouco da Europe, América on a Latina para falar do parlé dans acesso à l'accès à la terra e terre aos et au droit direitos da de cidadania, citoyenneté, mas também mais a aussi respeito dos conflitos do au cours trabalho des em conflits du movimentos travail para dans des direitos mouvements pour les cívicos nos droits Estados civiques aux Unidos, que são États-Unis, fundados fondés no sur le princípio de principe du community community organizing. organizing. Donc, on Então, a nós temos a ainsi possibilidade de verificar possibilité de o vérifier interesse de passar de l'intérêt de uma passer par une analyse des análise liens dos sociaux pour vínculos comprendre sociais para poder entender les, os les movimentos mouvements sociais. sociaux. Eu diria Je também dirais aussi que que este marco ce cadre analítico da analytique vinculação de social l'attachement social permite permet abordar a questão d'aborder das la question desigualdades, des mas não somente inégalités, das mais pas desigualdades de simplement des classe, também inégalités de as classe, desigualdades de mais raça aussi e de de race et gênero. de genre. A questão das La question desigualdades des das inégalités de classes classe sociais sociale está apparaît presente em tout au todo o long du livre. livro, vocês provavelmente Vous avez viram pu vous en isto. rendre compte. Eu J'ai apresentei em souvent várias présenté des travaux ocasiões pesquisas statistiques et des estatísticas, études cruzando statistiques vários en tipos de prenant les différents vínculos types de com liens as categorias avec les socioprofissionais, por catégories exemplo. socioprofessionnelles, par exemple. Euh, E a ruptura dos et la vínculos rupture des liens, pode ser notamment, analisada peut de être acordo com a analysée categoria selon la socioprofissional. catégorie socioprofessionnelle. Agora, na hora de se Quand on interessar prend aos en compte vínculos les liens qui opressores ou oppressent ou que les liens qui fragilizam, como fragilisent, eu comme je fiz com l'ai fait avec vocês, vous, on voit costumamos ver très que se souvent inscrevem qu'ils s'inscrivent também aussi em dans des relações rapports sociaux de sociais classe. Donc de les classes classe. Então, as sociales classes sont sociais não absolument pas estão de fora évacuées daquilo na hora de pour analisar os analyser les vínculos liens sociaux. Au sociais, né? contraire, Pelo on a contrário, besoin precisamos de ces, precisamos levar em de prendre en consideração as compte les relações rapports sociaux sociais de de classe classe para pour poder analisar analyser os lorsqu'on diversos analyse tipos de les différents vínculos, types sua de liens, leurs força, sua forces ou fraqueza leurs respectiva. faiblesses respectives. Et Agora, quando on a examinamos os aussi regimes examiné de les vinculação régimes d'attachement social, social. podemos também verificar On o a pu efeito aussi da vérifier estrutura de l'effet classe. de la structure de A classe. estrutura da La structure de vinculação l'attachement social social ne não peut être pode ser vraiment pensada envisagée independentemente de indépendamment uma des análise das comportements des classes classes sociais. sociales. Dito Cela isso, dit, quand on eh, regarde ao fazer essas quand on análises, fait ces analyses, a gente se dá conta on de se que rend as compte que relações de les gênero rapports de genre também têm occupent um lugar aussi muito une place importante très importante dans nas pesquisas que les podemos travaux fazer que e que l'on eu peut tentei mener, que reunir j'ai nessa essayé de réunir publicação. dans cet ouvrage. Essas relações de gênero Ces rapports de genre se se manifestent manifestam d'ailleurs geralmente souvent sous la através de forme um d'une intégration dans les entrelaçamento rapports de nas classe relações de et classe parfois e às aussi vezes de de raça. race. Donc, Então, mais uma là vez, encore, poderíamos dizer que a on pourrait questão das dire que la desigualdades de question des classe, inégalités de raça e classe, de gênero race et de genre pode peut ser, être pode ser appréhendée, apreendida, approfondie aprofundada a à partir partir deste marco analítico. de ce cadre analytique. Agora eu gostaria de Maintenant, je tentar voudrais eh, essayer estudar um d'étudier terceiro ponto, digamos, un que é a troisième dinâmica point dos regimes de qui est vinculação la social. dynamique des régimes d'attachement social. Tem um ponto importante, Il y a un point talvez eu não important, tenha peut-être que insistido o je suficiente n'ai sobre peut-être pas isso na hora que eu suffisamment falei insisté quand j'ai parlé sobre as comparações des internacionais, comparaisons internationales. mas Mais si caso on peut possamos
falar parler tão bem de regime de aussi bien vinculação de régime social d'attachement é social, justamente c'est parce porque qu'il existe existe um aussi poder un simbólico do pouvoir Estado symbolique e de um l'État pensamento do et Estado. une pensée de l'État. S'il y a un Se régime existe um d'attachement regime de social, vinculação c'est social en e se é grande possível partie, et il fazer peut essa faire cela análise à à une escala échelle nacional, nationale, é justamente porque c'est qu'il existe, existe dentro de cada dans sociedade, chaque société um processo de un concentração e processus de de concentration unificação et que d'unification é cumprido pelo qu'accomplit l'État. Estado. Car c'est bien Justamente l'État porque é o Estado que qui consegue parvient impor, à às vezes além imposer, das parfois regiões, au-delà des régions, das des tradições traditions locales, locais, das parfois des línguas, langues, uma base comum un de socle commun direitos, de de droits, cultura, de de culture, experiências vividas, d'expériences que vécues os cidadãos vão que les acabar citoyens vont finir incorporando par e incorporer que et vão par acabar reproduzindo reproduire como sendo comme autant elementos de d'éléments sua de leur própria histoire história e de et de sua leur memória mémoire collective. coletiva. Isto é C'est muito vraiment un importante point aqui. important. Trata-se de um Il poder s'agit d'un pouvoir simbólico symbolique de imposição, d'imposition, de d'un imposição de um sistema système normatif normativo que que os les cidadãos citoyens vont interiorizam, intérioriser, incorporam. incorporer. Este poder Ce simbólico, pouvoir no symbolique, Bourdieu chez em Pierre Bourdieu específico, notamment, este poder simbólico correspond corresponde a à une forme de uma forma de domination, dominação, às parfois vezes douce, suave, doce, mas às parfois vezes brutale, brutal também, évidemment. naturalmente. A La socialização socialisation implique des envolve contraintes. On a des familles restrições, séparées, il y obrigações, a entre as quais effectivement tem ce aquelas qui impostas impose por um sistema un système de étatique, un pouvoir symbolique de l'État. Um poder simbólico do Il suffit Estado. de Basta rappeler lembrar a la maneira façon como o dont l'État Estado français, par francês, em exemple, específico durante a notamment sur la Terceira Troisième República, a République, au época em que o moment où il Durkheim faisait escrevia, Durkheim, essa Terceira a República tenté Francesa tentou d'unifier unificar le o pays país em nome da au razão, nom de la raison, impondo sua en legitimidade e seu imposant sa controle sobre légitimité, o sistema son educativo. emprise sur le système Como a éducatif. gente Comment on cria fait des cidadãos? Pelo citoyens? sistema Par le système educativo, éducatif, naturalmente. évidemment. Et on a E, essayé, naturalmente, sous la tentaram, na Troisième Terceira République, República, de apagar gommer as les asperidades locais, as aspérités diferenças, locales, as les diferenciações différenciations locais. locales. Chegaram até a On a estigmatizar as stigmatisé les línguas langues regionais na régionales à escola. Eu, l'école. por exemplo, Moi eu qui sou suis bretão breton da d'origine, Bretanha. je peux vous dire que Acreditem que a língua le breton, bretã, par exemple, a été no século au XX, foi XXe siècle proibida na interdit à escola, l'école, sendo que alors era a que língua materna c'était de la langue todos os maternelle de tous moradores les habitants de grande parte da d'une grande Bretanha. partie de la Bretagne. Mes parents, par Meus pais, exemple, por exemplo, aprenderam o ont francês na appris escola. le français à l'école. Et donc, Então, il était, quand je dis qu'on a quando eu digo que stigmatisé as les línguas langues, foram il s'agissait estigmatizadas, é bien justamente porque se d'interdire tratava la de pratique proibir a du breton, prática qui do n'est pas bretão, que não é um un dialeto, dialecte, é c'est uma une língua véritable regional, o langue bretão. régionale. Então, o Et Estado donc, l'État francês, em nome da fonctionne razão, em au nom de nome la da raison, au unificação, nom de sempre vai ter l'unification. Il gente y que aura vai toujours dizer des personnes qui vont dire que era preciso fazer qu'il isso fallait para le poder faire pour garantir a coesão assurer la nacional, cohésion nationale. Mais c'est mas bien quand même Hum, une pensée mesmo assim, trata-se de um d'État, pensamento de un Estado, pouvoir um poder symbolique de simbólico do l'État, Estado de d'imposition, imposição, que na qui se prática traduit se par traduz por um dans un processo de processus concentração e de concentration unificação. et d'unification. Agora, para Mais falar de si on regime va de parler de vinculação régime social, se d'attachement social, falarmos c'est de regime de aussi en vinculação raison, vous social, voyez bien, de vocês ce veem pouvoir que é symbolique justamente de porque l'État. tem a ver com esse poder simbólico do Estado. A La questão question qu'on pourrait se que poser, poderíamos fazer aqui, qui que est eu essayée tentei de traiter abordar aqui em dans la específico na conclusion de conclusão l'ouvrage, da obra, né? puisqu'on É, aboutit É à porque une justamente chegamos a typologie uma des régimes tipologia, né, d'attachement dos social. regimes de Est-ce que vinculação le social. Então, régime d'attachement será que o social regime de vinculação universaliste social universalista é a constitue la referência suprema? référence suprême? Alors, qu'est-ce que nous dit finalement, O qu'est-ce que nous que disent as les análises statistiques que je estatísticas que vous eu ai apresentei présentées dizem a respeito disso, em en termos de termes acesso ao d'accès au bem-estar, bien-être, de realização d'épanouissement pessoal, de personnel, proteção de individual e protection coletiva, individuelle et diante das collective face aux aléas de la aleatoriedades da vie, vida, de de limitação limitation do du risco risque de de pobreza e de pauvreté et desigualdade, d'inégalité, tanto de aussi classe bien de como classe de que gênero, d'environnement, o regime de le régime vinculação d'attachement universalista universaliste aparece apparaît bien objetivamente objectivement como sendo o mais comme favorável. le plus favorable. Aquele mesmo Celui que poderia ser que definido, l'on então, pourrait como um définir alors comme modelo un a modèle à ser atteindre alcançado ou à ou imiter. imitado. Si on vous Se vocês demande dans tiverem que quel responder pays em que il y aura país le moins eh, de tem menos miséria misère, e mais plus de possibilidade de possibilités realização d'épanouissement pessoal, mais personnel et proteção plus dos de indivíduos protection des diante das individus face aux aleatoriedades aléas da de la vida, vie, le menos moins desigualdade, menos d'inégalité, de pobreza, pauvreté, menos le moins desigualdade de gênero, d'inégalité de de separação genre, dos séparation des sexos. sexes. Objetivamente, vocês Objectivement,
seriam obrigados a responder que existem países em que essas condições são mais reunidas do que em outros, e estes países encontram-se em regime que pode ser definido como sendo um regime de vinculação universalista. Agora, Mais je dirais que c'est souvent, agora que c'est souvent pode ser perigoso un pensar danger quand somente même dessa de maneira, raisonner uniquement raciocinar comme ça. somente assim. Il y a des Tem chercheurs certos qui visent parfois pesquisadores vers que une conclusion se apressam um pouco para uma conclusão apologétique, empreinte apologética, souvent de eh, scandinavophilie, permeada por uma un peu comme certa s'il allait de soi que la référence suprême escandinavofilia, en de matière de certa maneira, como se solidarité fosse ne óbvio de pouvait que a être referência que ce máxima modèle em termos de solidariedade fosse scandinave este modelo da qui Escandinávia, porte como se fosse ce só bien, este modelo que cet pudesse épanouissement providenciar personnel bem-estar, le realização plus ouvert pessoal, possible. etc. Mais Agora, je eu voudrais gostaria de insistir insister sobre sur uma ce point, coisa. c'est Essa que hiérarchisation, si hierarquização, on va vers caso si seja on la apresentada présente comme desta ça, maneira, me elle, parece ser elle me paraît perigosa. E isto véritablement por vários dangereuse motivos pour que eu vou plusieurs raisons tentar et je vais essayer apresentar para de les vocês agora. reprendre. Premièrement, c'est dangereux parce que Primeiramente, é il ne suffit pas perigoso porque d'appliquer não basta les politiques aplicar as políticas publiques públicas dos d'équilibre países budgétaire, par nórdicos, exemple, da n'importe où pour Escandinávia no atteindre les mêmes caso, em résultats. qualquer lugar para alcançar os mesmos Euh, resultados. Là, souvent, le O raisonnement raciocínio simpliste de dire simplista regardez consiste em comment font dizer: les vejam, os Scandinaves, escandinavos ils font les mêmes fazem, vamos politiques, aplicar as mesmas appliquons les políticas públicas politiques des deles, vamos Scandinaves fazer isso no Brasil e au vai dar tudo Brésil et tout certo. ira bien. Na verdade, não En é bem assim que réalité, c'est pas comme funciona. ça que ça se passe. Justamente porque Parce os que dispositivos ces dispositifs institucionais estão institutionnels sont ancorados na história de ancrés cada dans país. l'histoire de chaque E, pays portanto, et são donc dificilmente difficilement transferíveis transférables d'un de um pays país à para l'autre. outro. Et Então, ça, isso é c'est um un primeiro premier ponto. point. C'est ce qu'on appelle Isto se chama path path dependence dependence, ou la dépendance au ou chemin emprunt. dependência de trajetória, Et em ces português. sociologues, E os sociólogos, ces os cientistas politologues aussi, políticos, dans na le área domaine de de la sociologia, sociologie, qu'on pourrait dire, qui prend en compte que leva em la consideração a force des força das institutions et instituições, que insiste insiste justement sur justamente sobre este processo ce de processus de eh, dépendance au chemin emprunt. dependência de trajetória, Mais path si on se dependence. place de Agora, notre se point nos de vue plutôt du posicionarmos côté des do liens sociaux, ponto comme de vista dos on le vínculos fait depuis sociais, le como début de ce estamos fazendo mini-cours, desde o início desse mini curso, on voit vemos que bien os que les liens vínculos sociaux se sociais maintiennent são également mantidos de maneira durables durável na vida coletiva parce qu'ils sont justamente porque são profondément profundamente intériorisés par les interiorizados pelos individus et les indivíduos e pelos groupes. grupos. Et E no dans meu le livro livre, eu je vais insisto insister sur le maintien de ces liens sociaux par através ce deste processo que processus, é um par tríptico, un digamos, triptyque, que é o ce controle processus social, qui est o le hábitos e contrôle a memória social, l'habitus et la coletiva. mémoire collective. Donc ces Essas trois três dimensions vont se dimensões compléter vão alors ser qu'on les aborde de complementares, quando façon na verdade elas séparée. costumam ser vistas de forma Et donc si separada. les liens E caso os sociaux vínculos perdurent, sociais perdure également permaneçam, le manque também de o croissance dans entrecruzamento l'habitus. normativo entre eles vai permanecer. E é Et por este c'est la motivo raison que as pour laquelle sociedades não podem les sociétés ne passar peuvent pas facilmente de passer um facilement regime d'un de régime vinculação para d'attachement outro. à l'autre. On Não se faz n'interprète cela isto comme como par de simple volonté por uma politique de changer simples la vontade société. política de mudar a C'est un sociedade. processus Não, trata-se extrêmement ali de long um processo muito et longo, qu'on ne demorado, peut que faire não pode ser qu'il est feito justamente profondément porque é muito intériorisé interiorizado par pelos les indivíduos individus eux-mêmes desde quando estão na depuis qu'ils Terra, sont sur basicamente, Terre, desde o depuis início do leur processo de processus de socialização dos socialisation. indivíduos. Euh, Bien sûr, les É, pays é ne sont claro que pas os dans le países sens não figé à estão tout jamais dans un seul congelados modèle, para sempre num só mais modelo, les mas as évolutions sont evoluções são inévitablement inevitavelmente lentes lentas et e, c'est le plus maior souvent parte à dos l'occasion casos, de é crises majeures na que les ocasião de mutations crises peuvent grandes se que as produire. Donc vous mutações voyez, acontecem. il Então faut vocês veem finalement ali dire que qu'on va dizer transformer que transformamos un um pays et país, dire bah, dizer il faut vamos qu'ils se transformar um rapprochent país para que ele seja des mais pays parecido com os nordiques, países cela n'a pas de nórdicos, isso não sens faz parce sentido, que porque não é effectivement assim que ça ne se fait funciona. pas comme ça. Agora, Deuxièmement, segundo ponto é que cette essa hierarquização e esse hiérarchisation et raciocínio ce raisonnement são est simpliste simplistas et e erroné errados, parce porque na que, en fait, dans verdade la não réalité, existe il modelo n'existe perfeito. pas de modèle parfait. E é Et ça, il faut preciso s'en se rendre dar compte. conta disso. Eu J'ai tentei no meu essayé livro, dans cet eu ouvrage tentei analisar d'analyser justement as les contradições, as contradictions, les imperfeições de imperfections de cada um chacun dos des régimes. regimes, justamente Parce qu'il porque não n'existe existe pas um un só seul regime de régime vinculação d'attachement social social exempt de isento de contradictions contradições internes. internas. Cada Chaque país pays se est depara com confronté à desafios des défis que qui entament podem parfois leur abalar cohérence sua normative. coerência C'est la normativa. raison pour Por este laquelle motivo, on va se dire, ben, finalement,
Podemos ça dizer que fonctionne pas afinal as si coisas bien não que ça, funcionam tão bem dans le assim pays. naquele Il y a país em des il y a questão. des Existem tensions et il y tensões, a véritablement, naturalmente existem des contradições. contradictions. Par Por exemple, exemplo, on poderíamos dizer pourrait que les souligner, les pays os proches países du próximos régime do d'attachement regime de vinculação familialiste dont on a familista, do beaucoup qual parlé falamos muito na terça-feira mardi passada, na quinta dernier, lors de la aula, 5e séance, assim como é o caso des da pays América asiatiques, Latina, du Japon, des pays Japão, região méditerranéens, mediterrânea, todos tous esses sont países estão confrontés ou sont se tous deparando com confrontés um à un declínio déclin demográfico démographique após a à la queda suite de la chute espetacular da spectaculaire de la fecundidade. fécondité. C'est-à-dire que là, Então, alors que le modèle mesmo que o repose sur la modelo famille esteja comme cellule baseado de sobre a base de la família société, como ce sont des célula de pays base da où justement sociedade, on são sent países em que a qu'il gente y a une percebe uma réticence certa des reticência, femmes, um des jeunes receio femmes, de das s'inscrire dans mulheres ce modèle de se familial. inscrever Comme no cela est modelo familista, évitable tal parce como que, era o caso no et passado. la seule façon E a única d'éviter maneira de tentar effectivement evitar de reproduire reproduzir este ce modelo modèle, é fazer c'est menos de faire filhos. moins d'enfants. Et Então, en tout cas, on fait é, aujourd'hui, é isso que é interessante. c'est Aliás, é constatar intéressant que comme hoje thème, em hein. dia On fait moins tem d'enfants menos aujourd'hui dans les pessoas pays nascendo nos países latino-américains que dans les latino-americanos pays do que nos nordiques. países nórdicos, da Escandinávia. Então a Donc on gente voit vê bien qu'il ali y a que des existem contradictions. contradições reais. Dans les Nos pays países proches du próximos do régime regime de d'attachement vinculação organicista, como é organiciste, o caso da comme la França, France, a norma bah, do la norme de emprego l'emploi estável stable continua sendo continue de imposta. s'imposer. É como se C'est comme fosse, si, pour se como se para réaliser se personnellement dans un pays, realizar nesses en países, France como ou a dans un pays França, em proche de ce países próximos régime, desse regime, como se fosse il fallait preciso de toute façon passer necessariamente par un ser emploi, empregado, par une ter um société emprego, salariale. CLT, Mais dans ces pays, la assalariado, etc. précarité Mas s'est nesses considérablement países, a développée ces precariedade dernières se années, desenvolveu muito ao le longo dos últimos chômage anos, est un o chômage de desemprego é um masse desemprego de massa, e tudo qui isso compromete o compromettent futuro de l'avenir de partes 31% importantes de da la population. população. Então, Et isso donc dá c'est à origem l'origine a d'une a uma conception ideia d'évitement du lien eh, social eh, dans ces pays parce que de justement il y a une desmoronamento do contradiction vínculo entre social, justamente porque nesses l'objectif países tem uma qui contradição est entre o objetivo, que é a la base da base finalement vinculação à de sociedade, né, l'attachement à que é la através société desse à modelo travers da sociedade ce modèle do de la société assalariado, salariale, mas que mais está qui sendo est profundamente remis en questionado question pour por une grande grande parte da partie de la população. population. Vamos On va reencontrar retrouver des aqui contradictions contradições nos également dans les países pays próximos proches do du régime regime de d'attachement vinculação volontariste. Aux voluntarista. Nos Estados États-Unis, Unidos, nós falamos de on muito da parle ameaça de um beaucoup de declínio la do menace civismo d'un déclin associativo, du civisme que associatif, anunciaria et on pourrait dire que ce o déclin fim de uma sonnerait nação que le está glas d'une perdida. nation en Os perdition. trabalhos de Robert Les travaux Putnam de Robert mostram de Putnam fato que montrent effectivement qu'il y a existe un um declínio déclin das comunidades des engajadas communautés no sentido engagées deste au capital sens social, né, de ce que capital levamos em social qui se rend consideração, compte e et reconhece il que reconnaît qu'il y a, enfin, ele defende a il ideia, aliás, peut, que era il est peut-être contestada, né, contesté d'ailleurs por alguns, a par ideia de certains, que tem um qu'il y a un declínio déclin deste de ce civismo civisme associativo, ou associatif. pelo menos Après, existem il y a des discussões em discussions torno disso nos internationales aux Estados États-Unis, Unidos, mais si e on se voit nos aussi interessarmos les questions também que vous aquilo que eu montrez mostrei para lors vocês de na aula cette sobre comparação comparaison internacional, internationale, les États-Unis, pois c'est bem, os aussi Estados un Unidos pays também é de um país que tem 51 51 estados, États, et ces e esses États estados são sont différents diferentes les uns uns des dos autres, outros, e pode-se on dizer que o pourrait dire que declínio do le civismo déclin du associativo civisme talvez associatif não n'est seja peut-être aquilo pas que podemos ce qu'on constatar em constaterait partout, en o tout cas país, dans toda cette essa grande nation. grande nação. Euh, on Poderíamos pourrait dizer voir aussi também, poderíamos des ver também contradictions dans les contradições pays nos países nordiques, tous les nórdicos e pays todos os países que qui estão sont proches próximos deste de regime de ce régime vinculação d'attachement universalista, universaliste, qu'il y a que existe ao au cours longo des dos dernières últimos années anos não non somente seulement um une aumento das montée des políticas politiques neoliberais que néolibérales qui transformam um transforment un pouco peu essa ce rapport social relação social com à o l'État, Estado, né? Mas também mais um aumento do aussi une montée racismo, du da racisme, de la xenofobia, xénophobie, e também o aumento da extrema-direita poussée de nesses l'extrême droite países, également com dans ces uma pays, avec intenção une desses volonté de países, às ces pays vezes, parfois se de fechar se para si replier sur mesmo, eux-mêmes, ce qui o remet que en acaba question leur questionando a perspective tout à fait perspectiva perfeitamente universaliste. universalista desses Euh, países. Por et outro lado, par ailleurs, les pesquisas travaux que que j'ai pu as publicações que eu consulter li mostram montrent que que dans les nos países pays da Escandinávia scandinaves, il y a, existe uma il crise y da a une crise juventude de la e jeunesse, vemos on voit formas de des formes depressão de dépression muito vraiment très impressionantes entre os impressionnantes jovens. parmi les jeunes. E o que é um pouco Et ce qui est paradoxal, un peu aliás, porque paradoxal parce que ce sont sans doute provavelmente les jeunes les sejam plus ali os favorisés du jovens monde mais favorecidos do en mundo termes inteiro, né, em de termos de protection, proteção, en de termes de possibilidade de possibilités realização d'épanouissement pessoal, personnel, mas mais on constatamos que, constate que afinal de finalement, contas, talvez il y a estejamos là peut-être les alcançando os limites d'un limites de modèle. um modelo. C'est un O modèle, bem-estar le excessivo, bien-être quando não se tem excessif, lorsqu'il mais n'y a para plus rien à provar na prouver dans existência, quando tudo é l'existence, quand tout fácil, est talvez facile, isto possa levar a peut certas conduire formas parfois à de des formes de depressão. Pelo dépression. menos Et é ça, aquilo c'est que a gente quelque chose constata
nos países da Escandinávia. Então a gente vê ali que, Donc on
Não bien. existe mundo Il n'existe perfeito. pas de monde É parfait. preciso, Il faut se eh eh, il faut não se iludir, pas se faire porque d'illusions sempre tem qu'on va retrouver les problemas em todos problèmes os lugares. partout. Une autre, Outro ponto que eu une queria autre ressaltar un aqui autre é point, que c'est essas que ces diferenças entre os différences regimes entre de les régimes vinculação d'attachement social, elas social, não ne correspondem a correspondent pas etapas da à des solidariedade étapes humana. de la Isso solidarité é, humaine. Ça, c'est é, é, vraiment quelque chose, mesmo même que si, os números, tous as estatísticas les chiffres semblent, pareçam mostrar que quanto montrer mais que, próximos do on se regime de rapproche vinculação universalista, d'un régime mais vamos universaliste, rumo plus, on va avoir plus a mais d'égalité, igualdade, plus, igualdade d'égalité selon social, les classes sociales, selon selon, mais les igualdade entre entre os les sexos, sexes, etc. etc., né? Et E en termes também em termos de de progrès, progresso, en termes de de bien-être, bem-estar etc., geral, na verdade, nada permite rien ne provar permet que de prouver trata-se qu'il de s'agit pour autant d'étapes. etapas. Il faut É y voir preciso ver plutôt ali mais a la tradução traduction de d'évolutions evoluções contrastées contrastadas, sous l'influence influenciadas de por plusieurs vários facteurs fatores historiques, históricos, que souvent costumam différents d'une variar société à de uma l'autre, sociedade para et outra, ne e que, pouvant pas, portanto, de ce fait, être de, intégrés dans por un este schéma motivo, não unique. podem ser Donc, il faut incorporados plutôt dentro de essayer de um raisonner esquema único, de um à raciocínio l'intérieur único. de É preciso chaque pensar dentro de cada ensemble, en conjunto, essayant de digamos, voir para poder ver as les avantages, les vantagens, inconvénients, as les progrès et desvantagens, les os étapes qui progressos seront que foram à realizados, accomplir pour, que mais devem ser sans realizados avoir também, une mas sem ter uma perspective de se perspectiva de se rapprocher du aproximar de um modèle qui modelo que seria serait o le modelo modèle le perfeito. plus parfait. E eu Je terminaria dirais dizendo que enfin qu'il y a existe um une último dernière raison de motivo ne de pas não hiérarchiser les hierarquizar os régimes regimes de d'attachement vinculação social, social, é parce que que essa cette hierarquização ela hiérarchisation acabaria passerait sous silence silenciando as les desigualdades que inégalités qui prevalecem prévalent à à escala l'échelle mundial mondiale entre entre as les nations. nações. Car si vous Se a regardez gente bien, les observar pays bem, proches du os régime países de d'attachement vinculação universaliste sont universalista tous, são todos, sans sem exception, des exceção, pays riches, países des pays ricos que têm prosperidade prospères sur le plan econômica, quando économique, os tandis que países les pays proches próximos du do regime de du vinculação régime d'attachement familista, e familialiste, em específico en os particulier les países pays do grupo du groupe dominantemente traditionnel, sont tradicional, né, globalement pauvres, são voire très pobres pauvres. ou muito pobres. Et Os les primeiros premiers peuvent podem se sim prévaloir d'une considerar um avance avanço em considérable en termos termes de de desenvolvimento développement econômico, économique, social, social et humain sur les seconds, eh, eh, mais il ne mas faut não pas deve se pour autant esquecer oublier as les lições leçons des dadas relations pelas relações économiques econômicas internationales et internacionais. E rappeler que les precisamos seconds, lembrar que os segundos, ou seja, c'est-à-dire os les países pays mais les plus pobres, pauvres, même lorsqu'ils sont ainda que qualifiés qualificados d'émergents dans como certaines catégories de emergentes, vivres, né, que é o caso do vivent dans Brasil, la dépendance vivem na économique et dependência econômica financière e des financeira premiers. dos primeiros Donc il países. y a Então, bien des existem inégalités desigualdades aussi entre as entre les nações. nations. E, aliás, Et essas d'ailleurs, ces desigualdades à inégalités à escala do l'échelle du mundo, monde elas são provenientes, na proviennent maior pour la parte dos plupart casos, des de inégalités desigualdades entre entre pays et países, e non não des necessariamente de inégalités desigualdades internes. internas. Naître Nascer no dans un país pays rico já riche constitue consiste déjà uma une renda. rente. Et Então, donc, não on ne podemos peut pas propor uma faire une análise em analyse en termos termes de d'étapes etapas de de la solidariedade solidarité humana, humaine sem sans levar em prendre en compte les consideração as rapports de relações de domination dominação qu'il que puisse y avoir existem à entre, escala à internacional l'échelle entre as nações internationale, ricas e entre as les nations nações riches et les pobres. nations pauvres, As qui nações continuent, ricas, elas continuant continuam, finalement na verdade, à impondo sua imposer leur dominação nos domination sur países les pays pobres, pauvres pelo par viés, le por biais, exemplo, par dos exemple, du mercados marché financier, financeiros, mas também por mais uma aussi par toute une série série de de dependência dépendances qui que, profitent bien que sûr dos quais os donc, primeiros se beneficiam. Então, hiérarchiser les hierarquizar os régimes d'attachement regimes de social vinculação n'a pas social não de tem sens sentido de desse ce ponto point de de vue-là vista également. também. Bom, Maintenant, je voudrais gostaria de terminer terminar agora esse pequeno en panorama, abordant, digamos, falando sobre outra en coisa com parlant d'autre vocês. chose. C'est Um d'un projeto projet de de recherche, et il pesquisa. pourrait y en avoir bien Poderíamos ter de muitos nombreux. projetos de pesquisa, Euh, mas este le é projet de sobre as recherche sur les aspirações e as aspirations de estratégias de stratégies ascensão d'ascension social nos sociale dans le bairros quartier populares de populaire de várias grandes Paris-Saclay. metrópoles. J'ai Eu quis voulu apresentar este vous projeto para présenter ce vocês, projet que poderia qui constituir pourrait uma constituer donc pesquisa une recherche que eu que gostaria je de souhaite realizar, entreprendre dans e de começar les nos prochains mois. próximos meses. Et donc, É c'est un aqui sujet aqui é finalement que je é um propose assunto qui que est é um tema peu que é étudié, relativamente pouco en pesquisado lien en tout cas avec e, la pelo théorie de menos, l'attachement não social, d'où mon conectado com a intérêt teoria évidemment, da vinculação social. parce que Naturalmente, por les isso me aspirations, les interessa, porque stratégies d'ascension as sociale dans les quartiers estratégias de ascensão populaires, social nos bairros finalement, populares sont rares, acabaram ont été sendo peu pouco étudiées. estudadas, La né? grande A grande majorité des maioria das recherches sur les quartiers pesquisas populaires deste tipo nos bairros oscillent populares entre costumam deux oscilar entre duas problématiques problemáticas qui que, na sont verdade, são finalement opposées. opostas. É,
et si vous regardez Pensemos, por exemplo, nas les monografias monographies, que feitas, l'on e são réalise, muitas, né, et il y en a de sobre os bairros nombreuses sur les populares, quartiers a gente populaires, costuma on va reencontrar retrouver ambas ces 2 essas thématiques. temáticas. A C'est primeira la é o 1re, bairro c'est le quartier popular populaire concebido qui como um est modo de vu comme organização un mode comunitário, d'organisation communautaire, no sentido da au sens constituição de de la uma identidade constitution d'une coletiva identité própria collective e do propre sentimento et du compartilhado de sentiment, pertencer a um partagé grupo d'appartenir à un comum, groupe commun cujo au destin, destino é homogêneo. homogène. Donc Então, on va pode-se dire que dizer, afinal, finalement, que o bairro le quartier popular é um populaire, todo c'est un social, tout social, que qui, constitui um modo de constitue socialização un mode de específico, socialisation traduzido spécifique por uma qui se traduit identidade par une forte identité forte que que vont os moradores définir deste les bairro habitants de ce podem quartier, defender. avec Também aussi junto com uma une memória mémoire coletiva collective qui se que é reproduise reproduzida de geração em de geração. génération en génération. Agora, Mais diferentemente dessa à l'opposé abordagem, de cette podemos approche, encontrar uma on va outra trouver donc abordagem une autre que approche qui met en justamente avant que le quartier ressalta populaire que o est bairro plutôt un popular é lieu de mais um lugar de relégation, de desqualificação disqualification social, de sociale, se exclusão, que se traduisant par des traduz rapports por sociaux relações sociais exorbitantes, tensas entre tendus, moradores e às vezes de ou de natureza nature parfois conflitual, conflictuelle, eh, propice pro- à des formes de propensas a désorganisation formas de sociale desorganização et de social délitement des e liens sociaux. desmoronamento dos vínculos D'un côté, on sociais. voit effectivement Vemos aqui que na primeira dans la première approche abordagem le o bairro quartier popular é populaire quase que um comme quasiment vilarejo, né? Como se fosse um un vilarejo village autônomo dans no meio la da ville, cidade, em un que village é autonome bom où viver, il em fait que bon existem vivre, où, formas de où il y a une solidariedade forme de intensa. solidarité E, intense. por outro De lado, l'autre, vemos o c'est bairro le como algo quartier totalmente desorganizado, em complètement que os moradores désorganisé estão et lutando les uns habitants contra os sont en lutte outros, les tem uns muita contre les autres, où il y a criminalidade, beaucoup de criminalité, é, où il fait é mal ruim de vivre et viver on a e todo envie mundo quer de sair e partir, de morar em outro déménager. lugar. Então, em ambas Et essas donc, dans l'une et l'autre de temáticas, ces thématiques, en eu fait, je me rends compte, alors, que isto encore une fois, il y a corresponde des com travaux qui pesquisas sont muito passionnants et interessantes. que Eu je não ne estou remets questionando absolument isso, pas en tá? question, Mas eu estou mais dizendo dans que l'une em ambas et essas l'autre de temáticas, ces a questão das thématiques, la question des aspirações e das aspirations et des estratégias de ascensão stratégisations social sociales acabam m'apparaît sendo comme secondaire. Et donc, como lidadas c'est moi, como là, secundárias. Então, é meio que um ponto aveugle, en quelque cego sorte, dessas monografias que eu ce gostaria que de je voudrais, ressaltar. ce que je voudrais et, E eu gostaria, então, éviter de et evitar esse viés para poder approfondir aprofundar essa cette questão. question. Para aprofundar, isso Donc, significa approfondir, c'est prendre levar au a sério sérieux a hipótese segundo a qual os l'hypothèse que moradores les destes habitants de ces bairros quartiers podem, peuvent sim, nourrir de ter réelles reais aspirações sociais. aspirations d'ascension sociale. Morar num Vivre dans un bairro quartier pauvre ne pobre veut não pas dire que significa l'on que n'a não pas se quer envie de mudar de changer bairro, que de não se quer quartier, de mudar de grupo changer social, de en fait de couche referência. sociale Eu de voltaria a falar préférence, sobre j'y isso. reviendrai. Não Donc, se il ne s'agit trata pas aqui não ici se de trata de subestimar o sous-estimer risco elevado de le risque reprodução élevé de social nesses reproduction bairros. sociale dans ces A quartiers. probabilidade La de probabilité mobilidade social de mobilité sociale ascendente ascendante, é baixa, né? elle est faible. Pensemos Si aqui vous prenez beaucoup de em quartiers muitos bairros populares de populaires de São São Paulo, Paulo, assim comme de como la da région metrópole parisienne, parisiense, ben, la bem, probabilité a d'avoir probabilidade de ter une mobilidade mobilité social sociale de forte elevada é intérêt, relativamente elle est baixa. relativement faible. Então, Et os donc, les trabalhos travaux feitos em menés sociologia en urbana, sociologie aliás, urbaine mostram muito le bem montrent isto. amplement. Mais Agora, isto não cela significa ne veut pas necessariamente dire que qu'il não ne faut pas pour autant deva prendre en ser compte levada em l'hypothèse que consideração a les hipótese habitants segundo de a ces qual quartiers, os moradores desses quel que bairros, soit leur seja qual for a ancoragem ce que fait social no tecido desses l'environnement du bairros, quartier, possam nutrir peuvent reais nourrir aspirações de d'aspirations ascensão social d'ascension e elaborar sociale et estratégias élaborer des para stratégies pour y alcançar isto. parvenir. E é Et isto c'est que eu gostaria cela de que je estudar. souhaiterais étudier. Podemos On considerar peut en effet que considérer que certos certains moradores habitants investem na escola investissent e na par educação exemple dos dans l'école filhos, et l'éducation de das leurs enfants, crianças, dans l'espoir que tendo em ceux-ci vista a parviennent à esperança de que trouver isto meilleure possa melhorar position a sociale posição que la leur. social. En fait, tout Então, le toda a point luta va aqui être consistiria em de tentar oferecer essayer d'offrir para os à filhos uma ces melhor enfants une perspectiva. meilleure perspective. Gostaria de Alors, je desenvolver voudrais aqui três développer trois problemáticas problématiques na sequência, né, que poderiam précises qui pourraient corresponder caso correspondre, si l'enquête se façamos fait par entretien entrevistas approfondi, aprofundadas. Depois eu posso mostrar para vocês como esse on en trabalho pode ser reparlera, feito, que possa pourraient corresponder correspondre talvez finalement com três temáticas à trois dessa, thématiques de desse cette grille questionário. d'entretien. A primeira Tout d'abord, problemática la é première que as problématique, aspirações e as c'est que les estratégias de aspirations et les ascensão stratégies social nos bairros d'ascension sociale populares dans les quartiers populaires envolvem ou impliquent pode ser uma pergunta, né? impliquent-elles Uma une transformação das transformation relações des rapports sociais dentro sociaux desses au sein de bairros ces quartiers sous la na forme forma de d'un um détachement social desapego vis-à-vis de social certains groupes para com d'âgés certos grupos indésirables. considerados como C'est-à-dire, au sein indesejáveis. du Ou seja, que dentro quartier, de certos bairros, nourrir un para ter projet um d'ascension projeto de sociale ascensão social, pourrait conduire poderia à implicar se prendre progressivement distanciar de des certos distances vis-à-vis moradores de do certains bairro, habitants du quartier, afirmar uma vontade de d'affirmer une distinção volonté de social, distinction afirmar sociale, sua diferença d'affirmer sa différence. Et e quand
vous étudiez Ao fazer monografias quand vous sobre faites certos une monographie bairros, de eu quartier,
percorri muitos bairros da periferia de São Paulo ao longo desses últimos anos, e eu me dei conta que muitos desses bairros são muito heterogêneos, né? Socialmente, né? Não deve-se pensar que um bairro popular é necessariamente um bairro em que todos os moradores estão perfeitamente no mesmo estatuto, vivem da mesma maneira. Também tem desigualdades nesses bairros, isso é claro. Então, também tem estratégias de distinção social, de afirmação de uma certa superioridade de alguns em relação aos outros. Então, essa problemática se traduz, essa primeira problemática, né, se traduz do ponto de vista da teoria da vinculação por este processo que leva a levar em consideração o processo de vinculação, mas também o processo de desvinculação social. Eu notei que dentro de alguns populares da metrópole parisiense, tem uma tendência à dissensão normativa que, na verdade, traduz um processo de desvinculação a respeito do bairro. A dissensão significa que existe um desacordo a respeito das normas que devem ser seguidas no bairro. Alguns moradores se sentem tão desconfortáveis que eles chegam a afirmar que querem se mudar o quanto antes, sair do bairro o quanto antes, mesmo sabendo que não tem condição no momento, né? Tem um capítulo no meu livro que fala sobre o entre-si dos bairros pobres. Eu não tive tempo de abordar isso nesse mini curso, mas em que, para medir a vinculação ao bairro, utilizamos uma pergunta que é formulada da seguinte maneira: é, se vocês tivessem que se mudar de bairro, né? Vocês se arrependeriam, e vocês teriam saudade do seu bairro? Isto é uma maneira de medir a vinculação ou apego ao bairro. E nos bairros da região de Paris, constatamos que grande parte da população, grande maioria da população diz: não, não vou sentir saudades do meu bairro porque eu não me identifico com o meu bairro. O que significa que tem um mal-estar. Tem uma espécie de dissensão normativa no bairro de tal forma que essas pessoas queiram realmente se desvincular o quanto antes dos moradores que vivem neste bairro. Esta desvinculação costuma expressar uma aspiração profunda em subir o escalão social para poder se desfazer do estigmata do bairro e do risco de ser assimilado aos moradores que são considerados como sendo indesejáveis. E no processo de desqualificação social também encontramos essa dimensão eh, de ser obrigado a viver no meio de pessoas com as quais não nos identificamos e que consideramos inferiores ou até mesmo indesejáveis. Essas pessoas podem tentar desviar o descrédito, né? Tentar fazer com que o descrédito de morar nesse bairro não os alcance, né? Para mostrar que eles são outra coisa, que eles são mais, que eles querem sair desse bairro, que não se identificam com esse bairro. Então, este processo de desvinculação social, eu estava mesmo me perguntando, será que vamos encontrar este mesmo processo nos bairros populares de São Paulo? Eu formulo a hipótese de que sim, vamos encontrar estes processos nos bairros populares de São Paulo também. E, neste sentido, talvez possamos ressaltar o papel das comunidades evangélicas, neopentecostais, que nestes bairros desenvolvem um pouco esse estado de espírito do sucesso individual em vez de coletivo, né? Ter sucesso também significa se desvincular daqueles que não têm sucesso ou não providenciam os esforços necessários para poder ter esse sucesso também. Então, esses campos desenvolvem hoje em dia valores individualistas de sucesso individual que pode manter ou até mesmo acentuar as formas de distinção social entre os moradores. Isto exatamente onde no passado podíamos pensar, e isto foi o caso em São Paulo, né? E imaginávamos comunidades muito organizadas pela defesa do seu bairro, para reivindicar direitos, para reivindicar manejos ou planejamentos coletivos, para reivindicar serviços. Vemos hoje em dia, em outros bairros, né, um enfraquecimento dessas comunidades de resistência coletiva, pelo fato de que existem estratégias individuais de distinção social, de afirmação de si, que envolvem uma renúncia, né, diante de engajamento coletivo que poderia ser feita à escala do bairro. Essa é a primeira hipótese que eu gostaria de desenvolver, e a segunda problemática remete mais à questão da escola.
A rien à voir, la escola, question será que é considerada l'école pelos est-elle moradores considérée desses par les bairros habitants de como ces quartiers comme um un impulso tremplin para poder pour réussir une conseguir ascension uma sociale ascensão social fondée sur la baseada no réussite des sucesso dos enfants? filhos? Et les Os parents pais qui se investiront investem nisso, en essayant tentando de pesar na veiller sur orientação e na trajetória l'orientation et la social trajectoire sociale escolar de leurs de seus enfants, filhos? Ou, pelo ou sont-ils au contrário, contraire aceitam défaitistes uma, um en adoptant fracasso une attitude de e acabam réussite? se Est-ce fechando para que si mesmos? Ou les, seja, dans será les que nos quartiers bairros populaires, on populares attache de l'importance à tem l'école? importância dada à Euh, escola? Isto foi et muito c'est un estudado fait nos qui bairros qui est populares na beaucoup França, dans les quartiers populaires en France, e em específico porque na et França nós notamment temos parce qu'en France, on a adotamos à escala nacional um adopté à processo que l'échelle leva nationale un a, processus qui conduit à l'allègement, a, ao au prolongamento prolongement geral das général escolaridades, des né? scolarités. O fracasso escolar L'échec hoje em dia scolaire leva à aujourd'hui conduit desqualificação das véritablement à la crianças em disqualification des dificuldades enfants provenientes issus des de quartiers camadas populaires. populares Et donc e on a costumam souvent, on associar a associe delinquência très juvenil, o souvent la mal-estar délinquance nas juvénile, le periferias, malaise des ao banlieues fracasso escolar. à l'échec scolaire. Hoje Et em dia donc vemos que o nível de aujourd'hui, on voit escolaridade que das le niveau crianças de aumenta e, scolarisation portanto, des o que enfants está augmente, fracassando et ali donc ceux qui é, échouent, par por definição, définition, aqueles que sont fracassam são disqualifiés. desqualificados. Et Por exemplo, se on a falarmos par aqui exemple do acesso ao l'accès baccalauréat, que é um au diploma baccalauréat, que qui na est un França, diplôme qui était dans le antigamente era passé um diploma considerado assez elevado, né? élevé dans la Hierarquia hiérarchie dos diplomas, hoje em dia é des totalmente diplômes. banalizado Aujourd'hui, il est e banalisé, quando donc se on tem o passe tous au baccalauréat com baccalauréat 18 à 18 anos, ans en com général, uma taxa de et sucesso, on a un aliás, taux de réussite au que é baccalauréat de qui 80%, em est de determinados bairros é 80%, ou até mais parfois do que dans isso, certains né? Em quartiers qui est certos encore plus. colégios, liceus na Certains França é lycées, on atteint 100% até. 100% de réussite. Então tem uma Donc espécie il y de a une sorte de banalização deste banalisation de diploma de que ce não é diplôme qui tão n'est plus aussi prestigioso quanto prestigieux ele qu'il a era, pu né? É uma espécie de l'être. Enem, não é, Et é par o diploma para conséquent, sair do secundário lorsque antes de poder dans entrar no une superior. Então, dans une quando numa mesma génération, geração você vous tem uma avez taxa de un taux de sucesso tão réussite aussi elevada, élevé, ceux qui aqueles que réussissent não pas et têm ceux esse qui sucesso, aqueles que échouent não toute conseguem l'école esse avant diploma e d'atteindre saem da 18 ans, escola ceux-ci antes dos sont 18 anos são muito profondément desqualificados. disqualifiés, évidemment. Então, os pais Et desses donc les parents filhos, de ces dessas enfants qui ne crianças que réussissent não pas, têm esse sucesso, vão tentar se voient defender de essayer parfois de se acusações de défendre des carências educativas, accusations né? de Porque carence eles são objeto éducative. dessas Donc ils font acusações. l'objet Imediatamente. immédiatement. On va même certains Alguns responsáveis certains políticos chegaram até a responsables propor politiques ont même eh, proposé retirar d'enlever aux eh, parents qui ont des enfants délinquants, retirar de leur auxílios retirer les sociais, né, allocations familiales, socioeconômicos, de aos les pais pénaliser cujos en filhos disant não qu'ils têm ne sucesso s'occupent na pas escola. suffisamment de Tipo, leurs vocês enfants, não se donc on va leur preocupam o retirer suficiente les pelos seus aides filhos, vamos d'État. retirar os Euh, auxílios públicos. Ce qui bien Isto sûr naturalmente é est combatido combattu pela par la maioria plupart das des associações e associations pelos et des movimentos de mouvements defesa dos direitos. de défense des droits. Mas, Mais, enquanto mais alguns donc, podem ser lorsque acusados certains de vont être accusés carências de carence educativas, outras éducative, famílias tentam se d'autres desfazer familles dessa veulent se défaire de ce estigmatização que os stigmate qui les ameaça guette e vão investir et na escola, vont vão s'investir dans seguir l'école, as vont suivre recomendações les da escola, recommandations de vão l'école se qui preocupar sont pelo sucesso soucieuses de la réussite escolar de seus scolaire de filhos leurs e vão enfants acabar se et vont investindo s'y mais investir plus que mais d'autres. esforços nisso, Elles vão accomplissent, acompanhar de mais elles perto os accompagnent, filhos pardon, leurs na enfants escolaridade, né, dans leur esperando que os scolarité filhos en em questão vão espérant poder ir o mais longe qu'ils vont aller possível le plus loin possible dans leur études. nos estudos. Então, entre aqueles Donc, que se entre ceux rebelam qui se contra a rebellent acusação de contre ser l'accusation maus stigmatisante d'être des pais, né, mauvais e parents, aqueles que, por outro et lado, ceux qui, au tentam contraire, cherchent à jogar jouer as le jeu regras de do jogo da l'école, escola, investindo a en escolaridade das surinvestissant la crianças, scolarité de leurs existe enfants, um descompasso il existe un considerável a écart partir do qual considérable as à partir reputações de duquel uns e se de outros construisent podem ser les réputations construídas. des uns et des Então, autres. poderia Et ser donc, interessante on pourrait ver essayer de que as voir les estratégias de ascensão stratégies social d'ascension são sociale também sont estratégias aussi des que, stratégies no caso de qui certas passent, famílias, pour certaines familles, requerem o par fato de querer jogar o jogo vouloir da jouer escola, le ou rôle seja, du jeu de fazer l'école, de c'est-à-dire tudo de para que as faire en crianças sorte que possam les ter enfants puissent réussir sucesso et, na escola mieux melhor do que que a la maioria das plupart crianças des desses enfants de ces bairros. quartiers. É isso. Bom, Pardon. então, será que é o caso dos Et donc, bairros est-ce que c'est populares de le São cas dans les Paulo? quartiers populaires de São A Paulo? situação provavelmente é diferente, né? La situation est sans doute As différente. possibilidades de sucesso Les escolar chances de dessas réussite scolaire des enfants de crianças, ces milieux desses populaires bairros populares, est sans doute certamente é faible, mais baixa, mais né? Mas eu acho que não deve je se crois et subestimar os pense qu'il ne faut pas esforços realizados sous-estimer ao les longo das efforts últimas réalisés au cours décadas des dernières para melhorar décennies a pour qualidade do améliorer ensino la e o qualité nível de de l'enseignement educação. et le niveau E também d'éducation. existe nas favelas, eu Et vi il existe isso, aussi dans les programas favelas, dans les quartiers educativos
de jovens e adultos, aulas de noite, né, para pessoas que não têm nenhum diploma, que nunca frequentaram a escola, e essas formações, esses programas permitem adquirir conhecimentos básicos para poder preparar as pessoas a determinadas qualificações e profissões. Eu tive uma estudante brasileira que tinha vivido numa favela no Rio durante a infância dela. A mãe dela era empregada doméstica e ela tinha dedicado a vida dela inteira à educação da filha. E ela tinha trabalhado muito, tinha estudado à noite para poder acompanhar a filha, né? De tanto que a filha agora está na França fazendo uma tese, né? Um doutorado. Então, vemos que existem estratégias muito fortes nesses bairros populares. Podemos também formular a hipótese de que a escola possa ser também, nas favelas, um, possa envolver a ascensão social, que está em jogo ali para certas famílias e que certas famílias possam investir muito nisso na escola. Eu vejo que estou demorando muito aqui, eu vou encerrar rapidamente com essa terceira problemática. E essa terceira problemática remete à ideia de que os pobres também podem ter uma representação específica das outras classes sociais, em específico os dos mais ricos, né? Eu acho que podemos se perguntar aqui o que os pobres pensam dos ricos. O que seria o contrário de um livro que eu publiquei que se chama O que os ricos pensam sobre os pobres, né? A gente pode tentar fazer o contrário, né, pelo avesso e tentar ver como os pobres percebem as outras categorias sociais e a qual grupo social os moradores desses bairros se referem quando eles sonham com ascensão social. Querem se tornar ricos ou continuam tendo uma certa hostilidade para com os ricos e a riqueza? Se você pensar nos bairros operários de outrora, numa época em que tinha lutas de classes muito fortes, os operários tinham uma espécie de hostilidade para com os ricos. Tratava-se de combater o patronato, tratava-se de combater os ricos. Hoje em dia, será que isto ainda é verificado? Será que os ricos, os pobres não têm aspiração em se tornarem ricos? Seria o caso de verificar isto. Então, podemos estudar a relação com as categorias superiores, portanto, ver como os pobres percebem os outros bairros mais favorecidos e como eles se posicionam na escala social. Eu constato que em São Paulo, os moradores das favelas, portanto, bairros populares, costumam trabalhar em bairros mais ricos da região metropolitana, e várias profissões. eh, Porteiro, manutenção, zelador de prédio, etc. E tem uma convivência com categorias socioeconômicas superiores, né? Tem uma convivência permanente com essas categorias superiores e pode-se dizer que isto pode ter um efeito tal como em Paris. E poderíamos retomar aqui este conceito e tentar adaptá-lo, né? É um conceito muito interessante que foi desenvolvido pelo Merton, que é o conceito de grupo de referência. É um conceito que designa o processo pelo qual o indivíduo se identifica ou se compara a um grupo diferente do dele, seja ele constitutivo de uma família, grupo etário, uma profissão ou uma classe social. Então, podemos formular a hipótese de que os moradores dos bairros populares de Paris e São Paulo, que esperam subir o escalão social, são influenciados pelas normas e pelos valores de um grupo de referência que conhecem ou dos quais têm um conhecimento, pelo menos parcial, imaginam coisas a respeito. Se é o caso, portanto, de tentar avaliar de qual grupo se trata e trata-se de ver como esse grupo de referência pode se tornar uma referência. De maneira mais geral, trata-se de estudar os mecanismos pelos quais as representações sociais são formadas dos outros grupos sociais, né? E, em específico, daqueles grupos que constituem um polo positivo a partir do qual um projeto ascensional social, né? Um projeto de acesso a um estatuto social superior, vai poder se elaborar. É justamente isso que eu gostaria de fazer. A metodologia para uma pesquisa dessa envolveria uma pesquisa qualitativa, feita em vários bairros populares de São Paulo e de Paris, 2 a 3 em cada metrópole, né? Eu comecei a pensar um pouco, comecei pensando um pouco essas coisas para São Paulo. Poderia ser uma pesquisa que eu mesmo poderia fazer a partir do ano que vem. Uma vez escolhidos os bairros, vamos ter que organizar a pesquisa de campo, propriamente falando, né, baseada sobre observações etnográficas, entrevistas aprofundadas junto a uma amostra
de chaque type de famílias. A mémoire, ideia é fazer l'idée serait de aproximadamente réimplanter 100, uma l'entretien de centena de chaque entrevistas em cada métropole. metrópole. Se Si nous en pensarmos tenons 2 par métropole, ça suffirait seria à 50 d'interviewer, famílias, 50 talvez, por ménages bairro, par se quartier, par pensarmos em exemple, 2 bairros pour por avoir, metrópole. une vue assez Então, para globale. concluir brevemente, eu Conclusion diria que rapide, a vinculação, aqui é a l'attachement conclusão mesmo qui est desse la mini curso, tá? conclusion de A vinculação ce social mini-cours. corresponde com o L'attachement social entrecruzamento de correspond 4 à tipos de l'entrecroisement de vínculos 4 sociais, types de liens tal sociaux como são qui operados em cada s'opèrent dans indivíduo chacun des pelo processo de individus. Processus de socialização, vocês socialisation, entenderam ça vous isso. l'avez compris. Um ponto importante é Un que eu point insisti important, sobre a c'est dupla que dimensão de j'ai proteção insisté e de sur la double dimension de la reconhecimento. protection et de la Ambas essas reconnaissance. dimensões Ces 2 dimensions, fundamentam cada tipo étant de au fondement vínculo. de chacun des types de liens. Importante também lembrar que a Ce vinculação qui est important, social c'est que se l'attachement desdobra social se também a déploie nível coletivo, ou seja, également não au é niveau somente a escala do collectif, ce indivíduo n'est pas que simplement à podemos l'échelle de analisar este l'individu processo que de l'on vinculação analyse ce social. processus d'attachement Existe dentro social. de cada Il existe sociedade au um modo sein de de chaque regulação das société un normas mode de relativas a régulation des diferentes normes tipos de relatifs à ces vínculos que devem différents ser types de levados em liens qu'il faut prendre consideração. en compte. E vocês viram que a Ce comparação que je internacional viens, la permitiu comparaison distinguir internationale a permis de distinguer quatro principais tipos de regimes de 4 vinculação social, né? principaux régimes Familista, d'attachement voluntarista, social, organicista familialiste, e volontariste, universalista. organiciste et E universaliste. ambos os níveis, Et né, les deux individual e niveaux coletivo, de nessa cette teoria théorie, da vinculação individuel social, et estão collectif de l'attachement conectados. social, sont reliés Neste entre eux. sentido, a teoria da Et vinculação en cela, social la théorie de oferece, ao l'attachement meu ver, social um offre, marco de mon point de analítico vue, un para cadre poder analytique pour le considerá-los como prendre um comme todo un social, tout na social, perspectiva dans la muito perspective maussiana, très muito próxima maussienne, do Marcel Mauss, très proche ou de seja, no Marcel campo Mauss, da sociologia dans les francesa. courants de la sociologie E eu française. agradeço muito a vocês pela sua Et atenção. je vous remercie de votre attention. Nos resta apenas 2 minutos Alors, nous para n'avons as plus que 2 questões, minutes para pour as les questions. perguntas. O tradutor informa que não tem problema passar de 15 minutos ainda, tá? Até as Oui, 45. il faut prendre un micro. Se alguém quiser dizer, inclusive, para o Sérgio que o tradutor pode ficar mais 15 minutos sem problema, tá? Exatamente. Il Obrigado, propose gente. 15 minutes. Ah, c'est Avec gentil. plaisir. Je- Merci beaucoup au traducteur. O- Opa, o tradutor não está ouvindo esse microfone. O tradutor não está ouvindo esse microfone. Se a pessoa puder ir para lá ou alguém consertar esse microfone, ou ela falar no outro, mas esse mic não está chegando para mim. Será que não é o lapela que tem que usar, gente? Desculpe por isso. Ah. Temos um problema técnico, que é o Antoni, o nosso tradutor, ele só está ouvindo pela lapela. Vou ter que tirar a roupa na frente de todo mundo, então, para poder passar meu Devant tout le microfone. monde pour passer le micro. Bon, Alors, la question, c'est sur Eu tenho mais observações para des fazer. remarques que vous prenez pour ne pas comprendre les, Para não, sobre a questão das l'attachement etapas da social comme vinculação des social que étapes. você mencionou. Et Você vous falou em específico parlez surtout sur a nível global, au niveau e eu me global. pergunto se isto Mais ma funciona question, si também a nível ça marche individual. aussi pour les niveaux individuels. Porque, Parce quando que falamos de comme familismo, por Abel exemplo, disait par exemple, e da ascensão les lacs qui sont surtout que estaria mais presente nos personnes bairros pobres pauvres, ou quartiers pessoas pauvres, ou des gens un peu menos plus valorizadas défavorisés socialmente, socialement, c'est também é aussi uma une forma de façon de entender comprendre a les razão pela raisons qual as que des pessoas gens n'arrêtent pas não param a au, ascensão la social, por sécurité exemplo. sociale, par exemple. Bon, comme si, Como comme se, si se on aborde como la se trajetoire, abordássemos a la trajetória do trajectoire de indivíduo, é como se l'individu, tivesse etapas, il y a aussi des étapes où ou, aussi on doit ou, prendre des remarques de que c'est pas seulement des choses qui arrivent une não fois é, não tem entre etapas le assim, entre familisme, après familismo, orgânico, l'organisme et organicista, après como se fosse cette uma trajetória dos trajectoire indivíduos. de notre vie d'individu. Muito bem, d'accord, muito c'est très bien. obrigado pela pergunta. Merci beaucoup pour cette É question. bem C'est vrai que verdade dizer que eu apresentei a c'est vrai que vocês
a questão sobre a dimensão global, né? Ou seja, existe uma hierarquia entre os regimes de vinculação social. Mas como a teoria da vinculação social se desdobra, digamos, do nível individual ao nível global, sua pergunta é perfeitamente legítima. Poderíamos tentar acompanhar o raciocínio do Durkheim, o raciocínio inicial, né, que diz que, de qualquer maneira, o indivíduo é completo somente a partir do momento em que dentro dele são entrecruzados todos esses grupos, né? Então, na verdade, na prática, nunca escapamos totalmente a um regime de vinculação social. Isto porque quando, por exemplo, a vinculação social é familista e quando as normas que governam a sociedade no seu conjunto são normas mais familistas, certamente existe um custo social mais elevado ao se desvincular de sua família, porque vai ser um risco de estar mais marginalizado ainda na sociedade, sabe? Então, eu diria que a desvinculação à escala individual para com sua família, ou mesmo que parcial, que me parece ser uma coisa totalmente normal, eu diria que as pessoas vão percebê-lo muito diferentemente de acordo com os países. E não sei se vocês se lembram, eu acho que eu comentei com vocês sobre o acesso à norma de autonomia, por exemplo, né, dos jovens adultos, quando eles saem, né, quando eles têm que deixar os pais para acessar uma moradia estável, por exemplo, e fundar uma outra família, vemos variações consideráveis de um país para outro, né? Então, o sentimento, por exemplo, de ser desqualificado, de ser um pouco rebaixado quando uma pessoa é jovem adulto na França e ainda mora na casa dos pais, perto dos 30 anos de idade, por exemplo, ou mais de 30 anos de idade, que ainda mora com os pais, tem um sentimento de vergonha que aparece entre alguns deles, né? Quando em outros países, como na Espanha ou América do Sul, não é nenhuma questão. Então, não podemos totalmente desvincular a dimensão individual do contexto global da sociedade. E, naturalmente, para que haja um entrecruzamento harmonioso entre esses diversos grupos, é preciso deixar espaço para cada um deles e não atribuir uma importância grande demais a um do que ao outro, né? Para que possa haver um entrecruzamento estabilizado, é preciso liberar espaço. Não sei se eu consegui. Tinha uma outra questão. Je... Alors, venez vous rapprocher de moi, là. Parlez très fort. Eu vou tirar, então, o microfone. Alors, non. Après, j'aurais... Bom, então eu vou tirar a roupa na frente de vocês. Bon, je vais me déshabiller devant vous. Problemas técnicos hoje. Bom dia, né? Sempre. C'est bon. Super, super. Eu vou ficar transitando com a Muito obrigado pela conferência e por todas as aulas do curso. Na verdade, eu tenho duas questões, inclusive, se a gente depois quiser debater alguma delas lá no seminário, porque elas não são relacionadas entre si. São questões que apareceram em dois pontos diferentes da apresentação de hoje, né? A primeira foi em um comentário perto disso, de que você já estava respondendo para a Bettina, mas falando da hierarquização ou da não hierarquização dos regimes de vinculação social. Ao falar do universalista, você fez uma breve referência, né, da ascensão de políticas neoliberais, e daí me veio na cabeça se e como é possível pensar, do ponto de vista da teoria da vinculação social, essa relação entre políticas neoliberais e determinadas formas de desvinculação social na sociedade como um todo, e daí como isso se relaciona com a ascensão de extremismos também, né? Que vínculos são atacados por essas políticas e que vínculos se fortalecem ou como essas políticas se baseiam em determinados outros vínculos da sociedade. Então essa seria a primeira pergunta, né, de uma parte que
o senhor passou bastante rápido e eu fiquei pensando, então também não sei o quanto faz sentido se aprofundar, porque também é bem ligado à minha pesquisa. A outra tem a ver com a proposta de pesquisa, e talvez o que me veio na cabeça seria talvez uma nova problemática que apareceu, que é, será que a gente pode pensar a inserção em organizações criminais, e pensando em São Paulo, facções, ou se for o caso do Rio de Janeiro, em milícias, também como parte de estratégias de ascensão social, e como isso se relaciona com outras formas de vinculação, porque, enfim, acho que talvez tenha algo aí que a realidade brasileira possa nos trazer à luz da teoria. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo Merci vraiment pelas beaucoup duas pour perguntas que cette, você fez. Ambas as perguntas ces deux questions são muito qui sont importantes, l'une et l'autre très muito importantes. relevantes. Eu vou voltar primeiramente Je sobre, reviens d'abord sur bom, os efeitos das políticas neoliberais conhecemos on les connaît, basicamente, né? As políticas c'est-à-dire que ces neoliberais politiques conduzem néolibérales vont a acentuar, conduire à mettre digamos, a l'accent autonomia, a sur individualização, l'autonomie, o sucesso pessoal, sur la e réussite isto personnelle et cela isto donc pregando um en questionamento prônant profundo das une proteções remise en coletivas, question né? justement des protections Daquilo que collectives foi adquirido pelas lutas acquises sociais par ao les luttes longo das sociales últimas décadas au cours e ao longo des do século dernières XX, aliás. décennies et tout au long du XXe Então siècle. vemos, sim, Alors, os on voit efeitos dessas políticas effectivement l'effet neoliberais de ces politiques também nos países néolibérales, nórdicos do norte da y compris Europa. dans les pays nordiques. Estes países do norte da Les pays Europa, nordiques, pensemos na si on Suécia, prend por exemplo, l'exemple é um de país la que se Suède, par tornou exemple, est un pays qui est muito devenu menos um estado évidemment de beaucoup bem-estar moins un do état de que no bien-être passado. que dans le Mesmo passé, que même ainda s'il y haja a encore bastante beaucoup de proteção protection social, sociale, il houve y a um un efeito de effet transformação da véritablement de paisagem social transformation por du essas paysage políticas social neoliberais. par ces E politiques justamente néolibérales. Et você tem justement, toda a razão vous avez entièrement raison de mettre ça de conectar isso en com a relation crise avec provocada les nesses risques países que que tinham provoque alcançado um dans ces nível muito pays qui elevado de étaient à proteção un niveau social e de très élevé bem-estar, de a protection crise sociale et de que é bien-être, provocada la crise que justamente cela quando é provoque quand questionado on é remet en questionada a question le base socle de daquilo ce que qui a fait fez a la base dessa société. Donc ces sociedade. Então, politiques essas políticas néolibérales, neoliberais acentuam as conduisent à desigualdades l'accentuation des e também inégalités alimentam et elles nourrissent um aussi certo un fond crescimento de croissance dos partidos de extrema-direita, o que é o des caso em partis todos os d'extrême países droite, ce qui est nórdicos, le cas aliás, dans né? tous les pays, Uma espécie de nordiques. defesa Une coletiva sorte de por este défense sentimento collective de que par ce seria preciso sentiment se qu'il faut se proteger e se protéger et qu'il faut cortar dessas s'occuper políticas de toutes ces politiques qui viennent de provenientes do l'extérieur, exterior qui em sont nome prônées au da nom de la globalização da globalisation de economia. l'économie. Então é por este Et donc, motivo, e é o caso comme na c'est França la raison também, pour né? laquelle, Existe et uma c'est le cas aussi en ameaça France, il y a cada vez mais une forte menace de plus en plus que forte de ascensão da d'ascension extrema-direita donc e de mesmo ter de uma l'extrême chegada no droite et de poder l'arrivée da même au pouvoir extrema-direita. de l'extrême Este droite. risco é um risco que está presente em todas as Et dans cabeças, todas as toutes les têtes, mentes. dans toutes les têtes. Et donc, Então é preciso il faut levar esse bien risco em le prendre, consideração. le prendre en E eu compte. diria Et que donc, se trata aqui il de um s'agit d'un processo que processus qui leva va a uma espécie de conduire desvinculação à une forme de social détachement para social com o par rapport au modelo, modèle, en tout cas, digamos, né? Pelo qui menos a o été modelo que tinha sido constitué constituído já desde o dans passado. le A passé. proposta de pesquisa, Alors, la você tem toda a proposition de razão. recherche, vous avez entièrement raison. Hoje em Si dia, aujourd'hui, muitos beaucoup jovens de moradores jeunes, de bairros populares, habitant de les periferia, quartiers você populaires de la mencionou banlieue, vous parliez realmente São vous Paulo, parliez né? vraiment Você de São mencionou o Paulo Brasil e São Paulo como sendo et ici exemplos de comme un tipo exemple ideal, peut-être idéal typique, mas é o caso também mais de c'est le cas associações aussi criminosas nos des bairros associations populares da região criminelles de Paris, dans les quartiers populaires de na la région periferia de parisienne. Paris, né? Ou C'est-à-dire que seja, que dans nesses ces grupos associations, enfin dans ces groupes, existe, sim, il y a a effectivement ideia da riqueza, né? Do enriquecimento. de la richesse, E isto é considerado como um l'enrichissement est valor. O considéré comme enriquecimento é une considerado valeur. como um valor. Et ça se E voit quando même eu dans escuto rap, às vezes, j'écoute no parfois du rap, rap. você vê Dans le rap, essa vous avez souvent declaração, que afinal não é uma declaração de déclaration hostilidade finalement com a qui n'est pas riqueza, une bem pelo déclaration contrário, d'hostilité é uma à la espécie de richesse, mais au valorização da contraire une riqueza. É sorte de preciso se tornar valorisation de rico la richesse. para Il faut poder se devenir afirmar riche na pour sociedade. s'affirmer dans la E société. então é uma inversão Et donc, total dos c'est une valores que inversion podia totale des ser valeurs qui pourrait être comparado celle, com o que et as ça c'est classes operárias l'ère d'or tinham d'autrefois. outrora, né? Então, para se Et tornar donc, rico, pour todos os devenir meios riche, são parfois, bons, tous les inclusive moyens sont a bons, y compris les criminalidade, em moyens certos casos. criminels, dans certains cas. Mais vous Mas avez temos também aussi certas formas de ascensão social, de une forme sonho de d'ascension ascensão sociale, de social, rêve d'ascension pelo sociale esporte par também,
e em específico pelo futebol, né, que tem um papel, todos esses jovens de periferia vejam as estrelas de futebol que ganham milhões, bilhões, e que vêm da mesma cidade às vezes, e que isto suscita muita admiração. Então, queremos se tornar como eles, né? É algo que deve ser levado em consideração. É claro que existe a voz que envolve a melhoração, a melhoria da condição material através do trabalho, através do esforço cotidiano realizado, mas também tem a via defendida por alguns, consistindo em alcançar aquilo, sejam qual forem os meios, inclusive os meios ilegais. Talvez possamos encerrar por aí para hoje, para poder deixar o Antony, nosso intérprete, ir para outra conferência que ele vai traduzir também, mas de qualquer forma eu queria agradecê-lo calorosamente pela qualidade do trabalho dele. Ele fez este trabalho com muito interesse. Tive a ocasião de dialogar bastante com ele ao longo de todo esse mini curso, então agradeço ele muito. Muito obrigado, Antônio. Salve de palmas. Obrigado, muito obrigado. O tradutor que fala agora. Muito obrigado a todo mundo. E nos reencontramos dentro de uns instantes para o seminário. Ça a été un plaisir de